amigo não podemos mais contar segredo, né? Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua companhia sempre. Minha gente, hoje é dia 14 de abril de 2023. Prazer grande ter você aqui conosco em nossa companhia, aqui na nossa fanpage, aqui na fanpage do Facebook aqui, jornalista Flávio Azevedo. Já tem gente dando boa tarde aqui, meu amigo Sérgio Azera. Boa tarde, meu irmão, o melhor das tardes rio-bonitenses. Obrigado aí, viu, Sérgio? Sucesso para você. Minha amiga Érica, lá do Amarelinho, no trailer do Amarelinho. Um beijo para você, Érica, e para a família toda aí sempre nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia sempre aí também. Érica, todas as noites, lá na Praça Astério Alves de Mendonça, com o trailer do Amarelinho, com o seu caldo, seu hambúrguer e a sua simpatia, juntamente com o seu marido Léo, meu amigo também, e às vezes as meninas, né? Beijo para você, Érica. E meu amigo Sérgio, como é que estão as caminhadas aí? Tá rolando? Tá desenrolando? Pois é, vamos lá, não pode desistir não. Quero aproveitar aqui o início do programa Flávio Azevedo para duas coisas. Primeiro dizer e mandar aqui um abraço para a rapaziada que vai fazer parte do Treinão, hein? Treinão no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, na Praça do Grivale, a concentração, e nós vamos até Cachoeira dos Bagres, vamos voltar, iremos até a Lagoa de Cima, que é uma lagoa que tem lá no alto, lá de Cachoeira dos Bagres, um lugar bem bacana. Quem me segue, quem acompanha nossas andanças aí, já viu certamente a lagoa nas minhas fotos aí. Então é uma oportunidade, viu? Quem é atleta, quem não é, quem caminha, quem não caminha, quem corre, quem não corre. E um abraço para a galera que organiza o Treinão, porque estaremos completando 7 anos de atividade do Treinão. Minha gente, 7 anos de atividade. Todo terceiro domingo, a não ser um caso que cai carnaval, cai assim, um feriado importante que as pessoas estão viajando e tal, então não rola, né? Agora, todo terceiro domingo de cada mês acontece o Treinão e estaremos celebrando 7 anos de atividade ininterruptas, salvo aí o tempo de pandemia, que também ficou um tempo sem acontecer, mas todos nós
acompanhamos lá o treinão. Então, um abraço ao Anderson, ao Adrica, ao Flaviano, a toda a galera que faz parte da organização do treinão, né? Estaremos juntos lá no próximo domingo, na Praça do Green Valley, a Praça Aécio Mansur. Estaremos lá com o aniversário de 7 anos do treinão. Participe, vai ser bem bacana e vai ser um prazer receber os amigos por lá. Vai ter corrida, vai ter caminhada, vários trajetos, né? Vai ser um evento muito legal. Eu estou tendo o prazer de receber aqui no nosso programa Flávio Azevedo o meu amigo Anderson Caldeira, né? Caldeira, que é nosso cliente aqui no programa Flávio Azevedo, né? É nosso cliente aqui no programa Flávio Azevedo. Já esteve longe uma vez, né? Esteve morando fora de Rio Bonito e fora do estado do Rio de Janeiro. Ficou gestando acho que ele fez uma imersão. Nós vamos até conversar sobre isso, né? Léo Peclá teve aqui terça-feira, falou de imersão, né? Que é um evento que ele faz. Acho que Anderson Caldeira esteve lá no Paraná fazendo uma imersão, né? E agora está de volta, está morando em Rio Bonito de novo. Seja bem-vindo, prazer ter você conosco aqui. Caldeira, além de um entrevistado que sempre traz provocações importantes para a gente refletir, o que ajuda o jornalista, o perguntador a crescer também, é um amigo, né? Eu considero um amigo você, sua família. Obrigado. Já quero deixar aqui um beijo para minha amiga Fernanda Caldeira, esposa do Caldeira, que é também uma figura que eu estimo bastante, né? Nós temos, assim, histórias parecidas, né? Eu e Caldeira, com essa questão da política, das guinadas da vida, né? Etc. e tal. E hoje estamos recebendo aqui Caldeira com algumas novidades, tá, minha gente? Com algumas novidades. Quem leu aí o enunciado deve ter visto, escrito aí no enunciado, né, do Facebook aí, que eu coloquei que Caldeira é o hipodiácono da Igreja Católica Ortodoxa. Hipodiácono, né? Hipo significa pouco, pequeno, né? Na linguagem aí latina, né? Hiper é muito e o hipo é pequeno, né? E Caldeira é o hipodiácono da Igreja Católica Ortodoxa. E nós vamos conhecer um pouco sobre a Igreja Católica Ortodoxa. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a receber o telefonema de Caldeira. Sim. Com a notícia de que ele viria, de que ele estava voltando para Rio Bonito, né? E aí é a Valentina, né? Que fez aquele vídeo Sim. emocionante que você me mandou. A Valentina, aqui a mensagem especial para você. Um beijo, seja bem-vinda a Rio Bonito, Valentina. Obrigado. Tá? E quando eu vi o vídeo que vocês... Eu vou compartilhar com vocês, né? Caldeira não me pediu segredo. Acho que é a hora que ele dá a notícia que está voltando para Rio Bonito e a menina cai no choro, dizendo, graças a Deus, eu não aguentava mais. Você ficou 9 meses lá no Paraná. Eu fiquei 23 dias em Santa Helena, também no Paraná. E quando eu voltei chorando igual a Valentina, que eu não aguentava mais ficar lá às margens do Foz do Iguaçu, na Lagoa de Santa Helena, Argentina do outro lado, ali, Catarata do Iguaçu, tudo muito bonito. Eu não aguentava mais depois de 23 dias de saudade de Rio Bonito. Imagino como devia estar a cabeça da Valentina. Acho que eu até me reconheci um pouco naquele choro de alegria da sua filha quando ela descobre que vai voltar para Rio Bonito, cara. Aconteceu isso comigo, adulto, burro velho, tá, minha gente? Não era criança, não. Eu acho que eu tinha uns 28 anos quando eu fui para lá, era um evento de igreja, e fiquei 23 ou 25 dias, não, foi 25 dias que eu fiquei lá no Paraná. Um lugar agradabilíssimo, a cidade de Santa Helena, moderna, muito legal, o espaço que nós ficamos acampados era um negócio assim, muito bacana, né? Mas eu estava doido de ir embora, de voltar para casa, e adoeci, sim senhor, adoeci. E por incrível que pareça, quando eu vim meio que moribundo dentro do ônibus, né? E quando o ônibus, minha gente, chegou em determinado lugar que eu olhei pela janela e vi o posto da Polícia Rodoviária Federal de Rio Bonito ali, você conhece bem. Quando eu vi a Polícia Rodoviária Federal, parece que eu fiquei bom. Na hora, passou tudo. Mochila nas costas, vamos embora para casa e tal. Impressionante, impressionante como são as coisas. Parece que é piada, que é brincadeira, mas não é não. Então, Caldeira e sua família, sejam bem-vindos. Então nós vamos conversar com Caldeira hoje aqui sobre essa mudança, né? essa imersão que ele foi fazer lá no Paraná, essa volta, e vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre essa função dele aí, né? E conhecer também a Igreja Católica Ortodoxa, né?
lembrar que eu não estou aqui para desconstruir em uma vírgula a Igreja Católica Romana, que sempre me recebeu muito bem, né? Mas vamos conhecer que diferença é essa, né? Até porque na hora que Caldeira apresentar essa ideia dele da Igreja Católica Ortodoxa, vai ter um monte de... Eu conheço o Rio Bonito, minha gente, né? Eu conheço o Rio Bonito, conheço minha gente, meus irmãos rio-bonitenses, e vai ter um monte de gente falando merda a respeito disso, né? Como são meus irmãos, eu posso falar mal deles. Você não pode não, que você é de Itaborei. Não, ganhei o título. Você agora pode, você agora pode. Então vai ter um monte de gente falando bobagem, então antes de alguém falar bobagem, a gente já esclarece aqui como é que é isso, como é que foi, como é que não foi, como é que foi a inversão, né? E aí, Caldeira, seu boa tarde para os nossos amigos aí. Já passam por aqui minha amiga Fabiana Babo, né? E Fabiana está dizendo que eu morei em Santa Helena, né? Aliás, Fabiana, tá tudo certo para amanhã o evento das mulheres empreendedoras no Parque Andréia, que é dia 15, amanhã, não é isso? Só confirma para mim, lá no Parque Andréia, a Fabiana vai estar lá com seu projeto das mulheres vencedoras, né? Encontro de empreendedores no primeiro Encontro de Empreendedores no bairro Parque Andréia. Tá aqui, ó, a partir das 9 horas, palestra, feira, espaço Kids, evento gratuito, diz ela aqui. E vai ser aonde? Por favor, Fabiana, diga pra gente onde vai ser. E fica aqui esse anúncio importante. Amanhã, lá no Parque Andréia. Um beijo para Clemilda, boa tarde para ela. Um beijo para minha prima Clarice, lá em Tanguá. A Fernanda diz aqui, a esposa do Caldeira, muito obrigado pelo carinho, é recíproco. Estou aqui, amigo, diz ela. Baraquiel Fábio, boa tarde para você. Padre Baraquiel. Padre Baraquiel. Abraço, meu irmão. Wellington Dil, meu amigo Caldeira, escreve aqui. Então tem uma galera nos acompanhando aí. Então, pessoal, lá na quadra de esportes do ginásio Satiro alguma coisa, eu lembro do primeiro nome, Satiro, né? Geralmente, a gente precisa inclusive acabar com isso, pessoal. Eu falei aqui para vocês que o treinão vai acontecer na Praça do Green Valley. Não é Praça do Green Valley, é Praça Aécio Mansur, lá no Green Valley, né? É a Praça Aldomir Siqueira, na Praça Cruzeiro, onde chamam de Praça da Convivência, né? Então lá é o ginásio poliesportivo Satiro, e daqui a pouco eu falo para vocês aqui. Sei que o primeiro nome é Satiro, que foi uma figura conhecidíssima lá de Boa Esperança, do Parque Andréia, se não me engano, o pai ou avô de Zé Pretinho, do saudoso Zé Pretinho, e de toda aquela família grande que tem lá, a família de Satiro é bem grande, né? Então a gente precisa usar o nome dos espaços, né? Não é Rádio de Flávio, é Rádio Jornal 1340, onde acontece o programa Flávio Azevedo. Padre Jorge Luiz Rossá, boa tarde, um abraço de Curitiba, né? Deus abençoe. Obrigado, viu, padre, aí pela sua participação. Caldeira, seu boa tarde, meu irmão, bem-vindo. Obrigado, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes. E nesse tempo pós-ressurreição até o Pentecoste, na ortodoxia nós saudamos Cristo ressuscitou e os fiéis respondem verdadeiramente ressuscitou, né? Então, para vocês, muito obrigado, Flávio. Assim, estou até meio emocionado, parece até a primeira vez que eu vim aqui. Eu tremia, eu não sabia o que falar, né? E Flávio me ajudou muito nessa caminhada. Caldeira, fala o que você sabe, cara, acabou. Eu ficava, né? Quando ele botava o telefone para me gravar, eu falei, meu Deus, e agora? Então, depois, um grande amigo que eu fiz em Rio Bonito, né, daqui da cidade, foi o primeiro a ficar sabendo. Flávio, a minha mãe não sabia que eu ia me mudar. Ela soube quando eu cheguei, que eu falei, vou matar a velha do coração, né? Mas, enfim, voltamos. E a profecia da biquinha, né, cara? Quem bebe a água da biquinha... Bebeu água da Serra do Sambê, sempre, pelo menos, voltar de vez em quando, tem que voltar. Enfim, mas... ainda não consegui compreender completamente, né, o porquê dessa ida. Você falou de uma imersão. Pastor Carlos Magno falou que eu fui fazer um retiro. Isso quando eu ainda estava lá. É parecido. Né? Quando eu ainda estava lá, algumas coisas aconteceram, né? Coisas maravilhosas, como ficar 9 meses no útero da igreja ali, sendo alimentado pelo Padre Dudu, né? Que na ortodoxia recebeu um outro nome, que é Simeão do Espírito Santo. Quem não conhece o Padre Dudu aqui? Aliás, eu quero fazer aqui um parênteses para mandar um abraço para o Padre Eduardo Braga, que nós chamamos aqui de Padre Dudu carinhosamente. É um sujeito por quem eu tenho muita estima, muita admiração, que sempre me recebeu com muito carinho, que esteve aqui nesse estúdio em determinada ocasião para promover algum evento da igreja, à época que ele estava à frente da Nossa Senhora da Conceição aqui, a nossa igreja matriz de Rio Bonito, né?
Um beijo grande no coração do Padre Dudu, tenho acompanhado as mudanças dele também, né? E ao contrário de muita gente que fica com um recalque, como diria a filósofa moderna Valesca Popozuda, né? Muita gente com recalque, eu, pelo contrário, vejo evolução, vejo crescimento e vejo principalmente o nosso amigo queridíssimo Padre Dudu feliz. Essa é a palavra. E quando eu vejo um amigo feliz, eu também fico feliz. Então eu quero mandar aqui um beijo no coração do Padre Eduardo, que é alguém por quem eu estimo, que tenho grande estima, sempre me recebeu muito bem, inclusive na casa paroquial, a gente sempre ia lá, batia papo, conversávamos, falávamos em projetos para Rio Bonito, dentro da lógica da religião. É um sujeito que eu estimo bastante e fico muito feliz de vê-lo na condição de missionário, né? Traçando um novo caminho, mas eu entendo que quando se trata de religião, todos os caminhos dão na venda, né? E assim, Padre Eduardo, fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Quando vier a Rio Bonito, por favor, não deixe de me avisar. Se o senhor não puder vir aqui no programa Flávio Azevedo, me avise para eu lhe dar um abraço, né? Porque é um sujeito por quem eu tenho grande estima, o Padre Eduardo. Mudou muito mesmo. Conheço o Anderson desde criança, estudamos juntos, diz aqui o Elber Vieira, que está nos prestigiando aqui também. Muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência e seu carinho aqui também. Só lembrando aí dessa parada do Pentecostes, né, que Caldeira falou. Pentecostes é aquele momento que Jesus vai para o céu, deixa os discípulos meio que desnorteados, sem saber o que fazer, né? Porque a rapaziada viviam sob a direção do mestre. E depois de algum tempo, como Jesus havia prometido que precisava ir para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, acontece o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo chega, e acontece aquela lógica das línguas estrangeiras, onde os discípulos, sem nenhum tipo de escolaridade, conseguiram falar línguas estrangeiras para alcançar numa cidade cosmopolita, como era Jerusalém, onde tinham pessoas de várias nacionalidades ali, e os caras pregaram o cristianismo, né? Falando o seu idioma arcaico, né? O aramaico bem mal falado, porque aqueles homens eram humildes, não tinham grande escolaridade, né? Mas foram entendidos pelos estrangeiros que ali estavam, por obra do Espírito Santo. Tem um lapso temporal, acho que de 40 dias, alguma coisa assim. 50 dias, né? Pentecostes, 50 dias. A penta, né? Vem de penta, exatamente. 50 dias depois que Jesus vai para o céu. Então, essa é a pegada do Pentecostes, né? Então, já trazendo aqui para os amigos que estão nos acompanhando um pouco aí de cultura religiosa, né? E aí, eu sei que muita gente pergunta, quando eu discorro sobre algum conhecimento de religião, as pessoas ficam assim, mas Flávio pertence a qual religião? Eu sou nascido, criado, crescido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudei muito a Bíblia, li toda ela por umas 5, 6 vezes, eu acho, né? E ocupei quase todos os cargos importantes de liderança da igreja, inclusive todos no que tange a liderar jovens, etc. e tal. E hoje eu sou uma ovelha desgarrada, não perdida, tá, minha gente? Que eu não perco nunca o aprisco de vista. Mas sou uma ovelha desgarrada. Estou vendo o aprisco onde está, né? Mas não estou lá dentro do aprisco, não. Então sou uma ovelha desgarrada. Mas o conhecimento ficou. Então, assim, um abraço aí aos nossos queridíssimos ortodoxos, que eu tenho certeza que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar. O programa vai ficar gravado aqui no Facebook, para quem quiser assistir depois, né? E tem também a minha página lá no YouTube, né? O meu canal no YouTube, Jornalista Flávio Azevedo, onde esse programa também estará para aqueles que não têm redes sociais como o Facebook, por exemplo, né? E me sigam lá no Instagram também, que roubaram o meu Instagram antigo com 11 mil e tantos seguidores, e agora estou começando de novo, estou com 1.300. Eu costumo dizer que faltam 12 mil. Faltam 10 mil para chegar aos 11 que eu tinha, mas a gente vai chegar lá. Caldeira, você quer começar por onde? Por essa mudança para o Paraná? Vamos começar pela mudança no Paraná. O que ocasionou esse êxodo? Usando aqui, já que nós vamos falar bastante de religião hoje, vamos usar aqui o êxodo, né, que significa a saída dos hebreus
do Egito para o deserto em direção à terra prometida, Canaã, o que aconteceu que você teve que passar por esse êxodo, essa saída? Então, Flávio, eu não tinha nem pensado nessa perspectiva, mas ao teu lado, né? Você vê, por que vamos lá? Eu não tinha pensado nisso mesmo, mas é coisa de Deus, é coisa assim. Por que eu vim para Rio Bonito, né? O que me fez vir para Rio Bonito? Quando eu entrei na PRF, né? Tinha o posto de Rio Bonito. E eu estudei a cidade, eu aqui de Itaboraí e tal, foi uma cidade bacana, vim morar em Rio Bonito. E no ano passado eu me aposentei na PRF. E também depois de algumas desilusões, né, que a gente comentou a questão da política, aquela coisa que eu me desgastei muito. Que já falamos sobre isso em outros programas. Me desgastei. Aí eu me aposentei, eu falei, poxa, eu acho que o ciclo fechou. Aí eu fui visitar o Padre Dudu, que ele mora em São José dos Pinhais, que é como se fosse Tanguá, e Rio Bonito é a mesma distância, só que é uma Tanguá multiplicado por 1000, assim como Curitiba é Rio Bonito multiplicado por 1000. Né? Aí eu fui visitar o padre, né? Porque o Padre Dudu é meu amigo há 20 anos, é padrinho do Francisco, pô, é assim, enfim, na eternidade a gente vai compreender 100%. Aí fui visitá-lo. Isso que eu fui visitá-lo, que o Fernando estava pensando em morar em São Paulo, né? Porque eu tenho, né, alguns clientes lá, tenho escritório lá, né? Aí fomos visitar o padre, apaixonamos por São José dos Pinhais e a Curitiba. Aí ficamos procurando casa. Não deu 20 dias, a gente mudou. Falei, não, vamos embora. Vamos sacudir a poeira, vamos para lá, aquela coisa, mudamos. Curitiba é uma cidade, assim, espetacular, Flávio. Curitiba tem todo, assim, esse acolhimento, assim, não caloroso, mas é uma cidade calma, tranquila, igual Rio Bonito, mas tudo funciona, educação, saúde, segurança, tudo funciona. No dia que a gente chegou lá, que a gente chegou no dia 10 de junho do ano passado, 0 graus, sensação térmica de -2. O frio é frio. É frio. E pior do que o frio climático, uma coisa que para mim foi muito difícil foi o frio humano. Né? As pessoas lá são muito distantes, aquela colonização europeia, né? Não tem aquela coisa. Então aquilo para mim foi um pouco difícil. Mas a cidade é boa, vamos lá. Mas a saída foi essa, né? E o retorno? O retorno, você já deu spoiler aí, né? Cara, meus filhos não conseguiram se adaptar muito bem a algumas realidades lá. Aqui quando a gente volta, né? Conseguimos a vaga na mesma escola que eles estudavam, o carinho da diretora que, pra mim, pô, a Mary é minha amiga, amo de paixão, né? Tinha a vaga, ela conseguiu colocar o Francisco e a Valentina na mesma turma, com os mesmos amigos. Né? A gente chega aqui, aquilo, né, Flávia? A minha vida adulta, digamos assim, eu vivi aqui em Rio Bonito, né? Cheguei com 25 anos de idade, saí com 44, vivi quase 19 anos, quase 20, né? Quando eu entrei na PRF. E lá, cara, a coisa muito boa que aconteceu em Curitiba foi esse meu contato muito próximo com esse amigo, irmão, compadre querido, que é o Padre Dudu. Que a gente é amigo desde aqui, só que a vida que ele tinha lá, o ritmo dele era impossível, ele não conseguia cuidar nem dele mesmo. Né? Já ficou doente algumas vezes, a gente já brigou para ver, cara, tem que se cuidar. E lá, como ele estava em outra realidade, a gente conseguiu ficar muito perto. Eu passei 9 meses perto dele, mas que para mim foram 9 anos de aprendizado. E a coisa mais difícil de sair de lá foi deixar ele agir, né, que é a esposa dele, o padre se casou. Né? Maria Fernanda Caldeira diz aqui, a esposa do Anderson, né? Padre Eduardo, hoje Simeão do Espírito Santo, Isso. Nosso pai, irmão, compadre e amigo. Foi difícil nos despedirmos dele e da sua esposa, hoje nossa amada amiga Gi. Foram 9 meses indescritíveis, ela diz aqui. Sim. Então foram momentos assim maravilhosos. Só que quando a gente sinalizou de voltar, Flávio, eu não tenho nenhum tipo de vergonha e tal. Meus filhos já não estavam se adaptando, Fernanda sabe, eu fiquei 25 dias, os últimos 25 dias antes da gente ter essa decisão, eu só levantava do sofá para levar as crianças na escola, pegar as crianças na escola e ir na missa de domingo. Eu não tinha mais ânimo para fazer nada. Nem no meu escritório de lá de Curitiba eu ia. Não tinha ânimo, aquela coisa assim, desanimada, e o padre sofrendo junto comigo e tal. E era no sofá, era televisão, joguinho no celular, combusquine, né, que é o terço, né, ortodoxo, leitura bíblica, só, e não fazia mais nada. Né? Eu não caí numa depressão que Deus não quis. Né? Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu, mas aquela tristeza. E quando a Fernanda falou assim, vamos então ver para mudar para Rio Bonito, ela já viu logo 3 casas assim, 2 estavam já alugadas, outra não.
Flávio, eu dei um salto. Foi o salto que você deu no posto da PRF. Né? Eu dei um salto e desde esse movimento, mas foi um movimento tomado assim, em oração, na época de quaresma e tal. Eu fui, em 8 dias, eu fui a São Paulo 3 vezes. Eu vim no Rio, depois voltei. Fui a Brasília esse dia, mas já estava aqui. Fui a Brasília esse dia e voltei mesmo. Ou seja, Lázaro saiu do túmulo. Retomou a correria. Sim, caminhando na Bela Vista, caminhando de madrugada, fazendo vídeo. Ou seja, foi maravilhoso estar lá, né? Esse momento. E vou retornar sempre. A imersão valeu a pena, né? Valeu. Para algumas questões, sim, a imersão foi sim. positiva. Até Flávio, Inclusive, por isso que eu botei na cabeça, eu nem tinha falado nada com você que eu ia usar esse termo, né? Mas quando eu falei com você, quando o Caldeira conversou comigo e falou um pouquinho da questão da igreja ortodoxa, né? E aí quando ele falou que estava voltando e conseguimos, né, que ele viesse aqui hoje no programa, ainda falei, vou usar o termo imersão para brincar com ele. Mas, sinceramente, gente, eu acho que foi uma imersão. Ele certamente vai contar o processo, né? Sim. E vocês vão entender. Quem já ouviu o Léo Peclá aqui no programa falar sobre a imersão, que é um projeto que ele tem sobre saúde mental, eu tenho certeza que Caldeira também passou por uma imersão nesses 9 meses, né, lá no Paraná. E eu não tenho dúvida, Caldeira, que foi uma imersão para que algumas transformações ocorressem na sua vida. Exatamente quando acontece na imersão do Léo Peclá. Flávio, e realmente você usou a palavra exata, transformação. Algumas vezes a gente passa por mudanças, né? E outras vezes por transformação. Eu me sinto realmente assim, transformado. É a lagarta que entra na crisálida e quando sai borboleta, né? A essência, né? Tudo muda, né? Tudo se transforma, porque a mudança você volta atrás. E o processo que eu passei e passo todos os dias, Flávio, não tem mais volta. Esse abraço, eu sempre me senti abraçado por Deus, mas eu sempre me autocondenei. Falei, não, eu sou muito louco, como é que pode? Eu tô ali, como é que eu vou? Né? Já participei até de ministério de música aqui na igreja católica, com a galera, tocava guitarra base. Falei, não, mas eu sou muito doido, como é que pode eu estar na igreja e tal? Eu ficava com essa culpa, né? Com essa autoculpa. E a Bíblia tem respostas, cara. Você falou que você está desgarrado, mas você é uma das 99 que estão no aprisco, mas é a uma que o pastor vai buscar, né? É o filho que volta, que o pai abraça, né? E aquilo, Jesus falou, né? Sadio não precisa de médico, pô. Precisa de médico é quem é doente. E, infelizmente, nós humanos julgamos muito, né? E eu me sentia julgado por conta do meu passado e tal. Assim, eu acho que uma coisa importante que talvez nós não tenhamos noção é que Deus nunca chamou ninguém santo. Anjo, não tem. Teria colocado na mão dos anjos essa missão. Sim. De fazer aquilo que ele pretendia, né? Isaías, profeta Isaías, para mim o principal cara do Velho Testamento. Sim. Isaías, a palavra de Cristo como se tivesse conhecido ele pessoalmente. Isaías está para mim como Paulo para o Novo Testamento. Sim, né? concordo plenamente. Coisa a mim. Quem quiser discordar, fica à vontade, mas eu acho assim. Tanto é que é um cara que tem um livro que eu falei para vocês aqui há pouco que eu li a Bíblia toda umas 5 vezes, né? Mas o Isaías eu devo ter lido 20. Não, o livro dele Eu gosto muito do livro de Isaías. Né? Inclusive ele não é fácil de ler, né, Flávio? Mas lá quando fala sobre o chamado de Isaías, né? Quando Deus chama Isaías fala assim, Senhor, passa essa bola para outro aí, porque eu sou um cara de impuros lábios. Né? Então Isaías é um cara que fala palavrão, mandar nego para a ponte que partiu, né? Vamos trazer aqui para os nossos dias, né? Paulo também. Né? Isaías era um cara que, de vez em quando, né, xingava a mãe de alguém lá, cara. Tanto é que, quando ele é chamado, ele fala assim, olha, eu sou um homem que moro no meio de um povo de impuros lábios e eu também sou um homem de impuros lábios, né? Tem até aquela história que aí o anjo toma tenaz e toca nos lábios de Isaías, né? E fica purificado e tal. Mas olha só quem foi que Deus escolheu. Um cara que era de impuros lábios, né? Davi, sim, um sujeito que era segundo o coração de Deus, né? Determinado dia ele estava tomando banho lá ele estava na varanda do palácio e viu uma vizinha boazuda tomando banho assim, cara, quem é aquela morena ali? Aquela ali é Batseba, mulher de Urias. É mesmo, cara? Manda ela vir aqui que quero falar com ela. Ele não só falou com ela, como jantou a mulher. Transou com a mulher de Urias, cara. O rei Davi.
Não satisfeito, porque logo chegou a notícia que Batseba acabou ficando grávida daquela história toda, né? O que Davi engendrou? Vamos fazer o seguinte, Davi era o homem segundo o coração de Deus, tá, gente? Segundo o coração de Deus. O que Davi engendrou? Vou fazer o seguinte, vou trazer Urias, que está na guerra, para casa, porque, porra, certamente ele vai dar uma passeada por ali também, né? Vai chegar junto da mulher, pô, o filho fica sendo dele. Né? Foi a ideia de Davi. Chamou Urias, e Urias era aqueles soldados vibradores, né? Em vez de ir para casa, falou, meu rei, meus amigos, meus irmãos, meus amigos soldados estão todos na guerra, eu vou ficar em casa me refestelando lá com a minha mulher na piscina? Não, eu quero voltar para a guerra, me manda para a guerra. Davi falou, rapaz, vai para casa, irmão, fica lá, cara, tua mulher daqui da minha janela, da minha varanda, eu vejo ela ali, ela está precisando de você. Urias não foi para casa, dormiu na porta do palácio. E aí Davi falou, pô, o único jeito vai ser o seguinte, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu uma carta, dizendo o seguinte para Joabe, general do seu exército, Joabe, coloca Urias na frente do campo de batalha, porque a moçada que vinha na frente era aquela galera que morria primeiro. Manda pro salgueiro, né? Por conta das flechas. Manda pro salgueiro. Exatamente. Bota na frente do fronte aí, porque eu tô a fim de ficar com a viúva. Né? E foi o que aconteceu. Urias foi morto na frente do campo de batalha. Depois de 8 dias do luto, Davi manda trazer a viúva. Né? A história se estende mais um pouco, tem Natan, que dá um puxão de orelha em Davi, etc. Então, mas eu quero dizer, só contar esses crimes aqui de adultério, de mandar matar o cara. Davi, se fosse um reles mortal, teria sido apedrejado, conforme a lei dos hebreus. Né? Mas ele era o rei, quem vai jogar pedra no rei? Né? Ou seja, Davi segundo o coração de Deus. Né? Abraão, o chamado pai da fé, você já viu aquela confusão que tem lá no Oriente Médio? Aquela guerra desgraçada que tem lá. Então, ontem eu estava vendo o jornal. Os dois filhos, os caras sacudindo o caixão, porque morreu um monte de gente. Né? Aquela confusão que está lá é por conta de Abraão. Você sabia disso? Vamos falar de geopolítica aqui, né? Abraão, chamado pai da fé, um belo dia Deus falou, Abraão, relaxa que você vai ter um filho. E Abraão esperou. Um dia ele falou com Deus, Deus, o negócio do filho, a mulher está ficando velha. E Deus falou, segura a pemba aí, Abraão. Segura aí que daqui a pouco o neném vai nascer. E aí Abraão riu, né, cara? Aliás, a mulher riu, né? A mulher riu. Eu, velha desse jeito, vou engravidar como? Né? E Sara Sara era a mulher de Abraão, naquela preocupação de ver Abraão em depressão porque não tinha filhos, falou assim, olha, tem uma empregada aqui, Agar, né? Ela é jeitosa, né? Não, Abraão? Então, faz um filho nela ali, velho, pra você não perder sua descendência. Porque esse filho que Deus está prometendo aí não vai vir, não. E para que judeu parece que gosta mais de mulher do que nós tudo, né? E Abraão foi lá e pimba, né? Transou com a empregada e nasce Ismael, que é o pai dos árabes. Sim. Então aquela confusão lá de palestinos... O jumento indomável, né? Tem a profecia, vai ser um... Aquela confusão que tem lá, que você vê de vez em quando lá no Iraque, no Irã, aquela confusão toda lá de árabes contra israelitas, aquele negócio todo, são os filhos de Abraão, de Isaac, contra os filhos de Abraão, descendentes de Ismael, os árabes. Então se Abraão, chamado pai da fé, tivesse realmente sido um homem de fé, ele tinha esperado Isaac nascer, conforme Deus havia prometido, né? E aquele que procota está lá não teria acontecido, porque não tinha Ismael na parada, então não ia ter aquela confusão lá que a gente vê hoje no Oriente Médio. Estou aqui reprovando Abraão, falando mal dele? Não. Só estou dizendo que os principais ícones que a Bíblia Sagrada nos trazem como referência de exemplo para nós eram homens fracos, falhos, pecadores, etc. e tal. E a gente deve usá-los como exemplo naquilo que acertaram, né? E os seus erros, que foram perdoados por Deus, a gente entender que também tem perdão para a gente e que pode existir uma transformação. Acho que isso é o mais importante de tudo. E você falava sobre a transformação. Por favor, continue discorrendo sobre a sua transformação e desculpa o meu longo preâmbulo aqui. Eu adoro falar com o Flávio de Bíblia, porque isso é muito interessante, né? Conheci Flávio nesse ambiente de rádio, política, e quando a gente conversava de Bíblia, que eu sempre estudei muito a Bíblia também, quem não conhece o Flávio nunca vai esperar que ele conhece de Bíblia. Quem não me conhece não vai esperar que eu conheça Bíblia, né? Que são os estereótipos, né, Flávio? O cara da igreja, aquele, né? Tudo, né? E você falou de vários Antigo Testamento.
que bom. Não sei se foi proposital ou se foi o Espírito Santo. Você deixou para mim do Novo Testamento, que você citou, mas não discorreu, né? Que foi a minha primeira devoção, que foi Paulo, né? Paulo, que antes Saulo, o grande, né? Se torna Paulo, pequeno, que também passou por uma transformação, né? Que, caiu do cavalo, que não teve cavalo nenhum, né? Não é, mas enfim, caiu no caminho de Damasco, e isso foi uma outra coisa que eu falei pro padre Dudu quando eu saí de lá. Eu falei que eu fui gerado naquele útero e que, né, nesse meu caminhar, conhecendo a igreja ortodoxa, que a gente vai falar um pouquinho dela, né, eu já comecei a me aproximar, tá ali e tal, foi muito natural. E eu comecei a fazer o caminho, né, de servir o altar. É muito engraçado, né, aqui, quem é católico aqui de Rio Bonito, quem não conhece Vicente, né, Vicente que fundou lá o Educandário São José, que depois se tornou Escola Helena Guerra, não, Colégio Helena Guerra. Vicente, há muitos anos atrás, e Vicente é padrinho de outra filha minha, da Carol, né? Vicente, num momento de oração, ele falou, você vai ser diácono da igreja. Né? Que ele falou que me via paramentado, né? Mas eu entendo que não é questão de ser diácono, é que na realidade que ele tinha, no repertório que ele tinha de igreja católica romana, para mim, um homem casado, a única coisa que caberia naquela visão era o diaconato permanente. Mas eu nunca me vi como diácono permanente da igreja. Não me vi. Eu falei, não sei, mas ok, Deus falou com o Vicente, eu acredito. Só que eu costumo dizer que um bom jogador de xadrez, ele prevê quantas jogadas à frente? 6, 7. Deus é o maior jogador de xadrez que eu conheço, porque ele prevê todas as jogadas na frente, né? Então, no coração de Deus, ele já sabia que o meu caminho ia acabar se cruzando com o padre Dudu, com a ortodoxia, que em momento nenhum, né, não tem essa coisa, mas então aí você está dizendo que a igreja ortodoxa ela é melhor do que a romana. Cara, não tem melhor. A Assembleia é melhor que a Adventista, do que a Batista. Né? Como você falou, religião significa o quê? Religare. Você se religa a algo maior, que é o quê? O Deus. Né? Que para o muçulmano é Alá, qualquer que seja o nome dele, para nós é Yahvé. Né? Enfim, e para mim as religiões são apenas caminhos. Né? E quem melhor para falar de caminhos em Rio Bonito que Flávio, que conhece todos os caminhos. Né? Então, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Ronaldo Santos. O Ronaldo Santos está sempre acompanhando a gente, é um amigo querido, foi meu paciente lá no Hospital das Vargas, grande maquinista. Ele disse aqui, boa tarde, nobre locutor, você cada dia melhor. Ô Glória, manda um alô aí para Guapimirim. Valeu, fica com Deus, querido amigo. Então um beijo, um abraço aí para a galera de Guapimirim. Estou, Ronaldo, para ir fazer umas trilhas aí em Guapimirim, que lá tem umas cachoeiras boas e uns cenários muito legal. Flávio, onde se fala em Deus, a vitória é certa, Amém. Diz aqui o Ronaldo. E passa aqui também meu amigo lá do Extintor de Rio Bonito, que fala parabéns pelo programa hoje com o amigo Caldeira, né? Abraço aí. O meu amigo Célio Henrique também está aqui dizendo muito boa explanação bíblica, meu amigo Flávio. Trazendo para a linguagem atual fica muito mais fácil, especialmente para os jovens, né? Obrigado aí para o grande Célio. Muito bom estar vendo meu advogado e meu amigo juntos novamente. Espero em breve estar revendo vocês pessoalmente, né? Grande abraço aí para o meu amigo Célio, né? Luiz Cardoso, boa tarde para você também. E já que você falou de Paulo, né? Eu fico imaginando, meus amigos, já que nós estamos falando aqui de alguns percalços aí dos grandes ícones da Bíblia, né? Eu fico imaginando um sujeito chamado Estevão, que inclusive era diácono. Sim, né? O primeiro proto-mártir. Primeiro sujeito a morrer pelo cristianismo, segundo o relato do Novo Testamento, é Estevão, morreu apedrejado. A história está escrita lá no livro de Atos, capítulo 5, se não me engano. E a última vez que Estevão esteve vivo, ele estava olhando para a cara de Paulo, ou de Saulo, né? Que segurava as vestes. Foi quem ordenou o apedrejamento de Estevão. Eu fico imaginando Estevão no céu. Estevão está lá no céu andando muito bem, daqui a pouco chega numa esquina, dá de cara com Paulo. Ele vai entrar com recurso. Você aqui? Ele vai entrar com recurso. Estevão vai entrar com recurso na STF pedindo para Alexandre de Moraes mandar Paulo para o inferno. Porque a última vez que ele esteve vivo aqui na vida terrena, era Paulo que estava ordenando o apedrejamento dele. Ele não viu que Paulo caiu do cavalo, estrada de Damasco, Ananias tirando os camas do... Ele não viu aquele processo todo que a gente conhece, né? A última vez... Imagina só, cara, né? Então, assim, para você ter uma ideia. Mas aonde abunda o pecado, supera a bunda da graça, né? Então esse Saulo aí, que depois se tornou Paulo, também tem a sua história lá de perseguição, Sim, etc. E era um sujeito tão
tão obstinado, tão duro naquilo que fazia, que se não aparece Jesus, a quem tu persegues, né, que foi o que a voz do céu falou para ele, não ia virar o jogo, não. Então, mas Deus precisava dele, né? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Que foi o que Deus fala para ele ali, e diz que ele também é um vaso escolhido, né? E realmente Paulo chega para dar ordenamento à igreja apostólica, né? Onde ele, com as epístolas, ele começa a construir um conjunto de regras éticas que deveriam ser praticadas pelos cristãos, né? É só você olhar as cartas que ele envia para cada igreja, né? Ou epístolas, como diz lá na Bíblia, não é epistola como alguns falam, né? É epístola, que significa cartas. Então ele manda 2 para Corinto, né? Que é o livro de Coríntios, né? Manda uma para Roma, que é aos Romanos, né? 2 para Tessalônica. 2 para Tessalônica, que é a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Manda uma para Colossos. Tem as cartas que ele escreve para Timóteo, por exemplo, né? Que era filho dele, né? Filipenses para Filipos, e por aí vai, né? Sucessivamente. E você percebe Gálatas, né? Que é para a Galácia, para a igreja da Galácia, ou Galícia, como alguns falam, e com um conjunto de regras de funcionamento da igreja, de funcionamento da membresia, etc. E tal. E Paulo era doutor, Paulo sabia escrever, estudou na escola de Gamaliel, né? Tinha um fator importante também, que ele era benjamita de nascimento, era da tribo de Benjamim, mas era cidadão romano, né? Então tinha todo dava carteirada onde entrava, né? Então era uma questão assim bem interessante. O padre José Otácio, que é sobrinho do Monsenhor Guedes, o padre Otácio está em Roma hoje, e a gente fica, toda quarta-feira, a gente fica esperando a notícia que um dia, uma quarta-feira, que é quando sai os anúncios, ele vai ser ordenado bispo, que é um cara biblista, professor, está lá no colégio Pio brasileiro, lá em Roma, e a primeira tese dele, ele é muito paulino, eu aprendi muito com ele, eu brincava, né? Que se eu era, ele me chamava de Paulo por causa desse meu jeito, né? Policial, soldado, Paulo, né? Aquela coisa. E ele ficava brincando. Eu falei, então, se eu sou Paulo, eu sou meu Gamaliel, eu me formava. E o padre Zé Otácio tinha uma frase, né? Que entre os teólogos, que o pessoal ficava, alguns ficavam assim, falou, ó, Jesus, né? Se é que Jesus precisa de alguma coisa, Jesus precisava de um monstro para poder pregar isso. Porque segundo o padre Otácio, eu concordo, sem Paulo, não que ele seja mais importante que Jesus, porque não é, mas sem Paulo, o cristianismo seria uma seita que ia nascer e morrer ali em Jerusalém, né? Limitada, porque o cristianismo nasceu, né, lá no primeiro concílio só para os judeus. Paulo, que é chamado apóstolo dos gentios, que fala, calma aí, foi a primeira briga, né, da circuncisão, onde ele briga com Pedro, ele explica a Pedro, olha, o que adianta ser circuncidado na carne se você não é circuncidado no espírito? O que é isso? A circuncisão é aquela marca, né? No órgão genital do homem, né? Tal. É judeu. E tá na carne. O que adianta o cara estar ali cumprindo o preceito se no espírito o cara não cumpre, né? E assim, falando sobre essa questão da circuncisão, que na verdade é uma cirurgia de fimose à moda antiga, né? Para a gente explicar para você o que é a circuncisão. Muita gente não sabe disso, né? É o corte do prepúcio, que é aquela pele que envolve o pênis quando o neném nasce, né? Existe um princípio científico nisso. Tanto é que hoje a criança, quando nasce, dependendo da situação, ela faz uma cirurgia de fimose. O bebezinho passa por uma cirurgia de fimose, para tirar aquele prepúcio, aquela pelezinha. E alguns fazem tardiamente, outros já fazem já na idade de adolescentes e tal, mas é preciso fazer. Por conta de uma série de questões do desenvolvimento do menino, etc. e tal, do órgão genital, e muito por uma questão também de higiene, né? Porque sem aquela pele fica mais fácil para a higiene. Você há de convir comigo que aquelas pessoas que passaram lá do Oriente Médio não tem muita água, o banho ele era de vez em quando, né? E, minha gente, se você tem muita pele em excesso em determinados lugares, a quantidade de doenças que iria acontecer é muito maior. Então Deus não é tão bobo como as pessoas pensam, né? Assim como se você pegar o livro de Levítico, você vai encontrar uma ordenança onde o israelita ele tinha que andar com a pá. A pá era para esconder os excrementos. Então o israelita era igual o cachorrinho, fazia cocô, tinha que jogar areia em cima. Viviam no deserto, circulando os 40 anos que os israelitas estiveram no deserto, e a palavra de Moisés lá no livro de Levítico é o seguinte:
vão andar com a pá, vão esconder os seus excrementos, porque Deus está no meio de vós, e não é bacana se Deus está andando entre nós, chegar numa esquina e dar de cara com um bolo de merda. Se nós, seres humanos, já somos pó, né, trapos de imundícia, né, diante de Deus, imagina a imundícia que sai da gente, né? Então era mais ou menos para isso que Moisés chamou a atenção. Então nós temos assim vários mecanismos cerimoniais que chamamos de lei de Moisés, né? Que tinham tudo a ver com regras de higiene para não haver peste, para não haver doença, para não proliferar determinados problemas sanitários em meio aos hebreus, né? E hoje nós usamos isso como regras básicas de higiene. Entra no hábito, já é normal. No hábito normal, né, que ninguém preste atenção quando você vai ler o conceito sagrado. Né? Estão lá essas ordenanças num tempo diferente de tudo, com uma outra cultura. E não tinha esse conhecimento científico, né? Exatamente. Mas Deus, em sua presciência, Deus sabia, né? Em sua onisciência. Então, o que eu estava falando, né? Não que a circuncisão não fosse importante, sim, mas Paulo adentrou um pouco mais. O que adianta você seguir todos os preceitos, né? Vamos falar dos católicos, vai à missa aos domingos, confessa e tal. Se você não perdoa, não ama, ou seja, não, era incircunciso no espírito, e que na ortodoxia o espírito tem muito a ver com o coração, né? Nós temos muito isso, o espírito e o coração se confundem, né? E se misturam. Então, nessa coisa de Paulo... Na Semana Santa que passou agora, o que mais vi no Facebook, no Instagram, foi aquele meme: o que adianta passar o ano todo falando mal do irmão, fofocando, não sei o quê, papapá, não paga ninguém, tarará, tarará, e depois não come carne no caso da Semana Santa. Foi mais ou menos isso que Paulo falou com Pedro. Como a questão das carnes, né? Paulo fala também, né, que não é que entra pela boca, mas aquele que consegue fazer o jejum, faça. Né? Mas o forte não escandaliza o fraco, e o fraco escandaliza o forte. Ou seja, cara, a Bíblia assim, é o livro mais perfeito que existe. Né? Se você tentar seguir aquele manual de instruções, dificilmente vai dar BO. Até porque os BOs já estão ali que vão acontecer. E eu costumo dizer, eu me apaixonei por Paulo, até por ele ser um péssimo vendedor. Não, Paulo é um péssimo vendedor do evangelho. Por quê? Porque ele fala a verdade, cara. Vai ser cristão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quem procura aquele evangelho Nutella não vai achar nas palavras de Paulo, né? Então, e por que a gente está falando tanto de Paulo? Flávio levantou a bola para mim, né? Porque na ortodoxia, como eu falei, quando a gente caminha e é ordenado, geralmente o nome, o onomástico, né, que é o nome religioso, ele vem na ordenação diaconal. O meu bispo, Dom Quirilo Santana, ele me fez um mimo. Primeiro que ele me ordenou de surpresa no dia 4 desse mês, né, no dia dos Santos Óleos, que para a igreja romana é a missa do Crisma, uma das missas mais importantes, onde os sacerdotes renovam seus votos, pegam o óleo do Crisma, que é o óleo mais santo, que a gente chama de Santo Miron, né? E no meio, e detalhe, foi mais além, quando Deus faz as coisas é maravilhoso. Eu e o Padre Dudu saímos de Curitiba 9 da manhã, e a missa era em São Paulo, em Mauá, 7 da noite, ônibus, trem, pá, beleza. E deram o texto, você vai pregar, os textos são esses, né, da homilia e tal. O padre que mandou para ele, o Padre Dudu, os textos, ele não se ligou que era o dia assim da missa dos Santos Óleos, ele pegou como se fosse o 4 de abril apenas. Porque algumas festas elas não têm data, né? Elas, quarta-feira de cinza, tantos dias depois é a Páscoa, enfim. E quando chegou lá, falou, o texto é esse. Toda a pregação que o padre preparou foi pego de surpresa. E eu mais ainda, que eu não sabia que ia ser ordenado, mas o padre que está nos assistindo, o bispo chamou ele e falou, nós vamos ordenar o Anderson hoje, né? E Fernando em casa sabia que o padre falou, e eu era o único que não sabia. Então no momento da procissão dos dons, né, antes do evangelho, o arquidiácono, né, que lá não é hiper, né, é arque, mas é um título honorífico. O Uriel me chamou, o Uriel vai ser até ordenado presbítero em breve, né? Ele, irmão, vamos lá atrás. Aí eu fiquei já com as pernas tremendo, quando ele veio com o manual de bênçãos, estava lá, o hipodiaconado, Flávio, minhas pernas tremiam. Eu falei, é hoje. Aí fomos, né? O Dom Quirilo me sagrou hipodiácono e me deu o nome, né? Eis que ajoelha-se, né, Anderson, e levanta Pavlos, porque tem um padre Paulus, né, na IOB, nossa igreja, que é a igreja ortodoxa bielorrussa eslava.
E ele, numa pregação que eu fiz no Tucuruvi um tempo atrás, ele falou, até no Cerco de Jericó, ele falou que ouviu, esse o teu nome, né? Da questão da intrepidez, né? Desse ímpeto, né? E eu sou meio monstro também com as coisas, né? Quando eu quero aprender algo, eu aprendo, né? E eu vou te falar que eu fiquei sem palavras, e depois a homilia, né? A pregação do Padre Dudu, está disponível no grupo do Cenáculo do Arcanjo Miguel, mas é um grupo fechado, mas eu pedi autorização ao bispo, eu vou baixar e vou subir nas minhas redes sociais. Assim, eu não conseguia falar, Flávio. Então, falou da transformação, e era um costume, né, no tempo antigo, quando eu mudava de nome, era como se a pessoa mudasse mesmo, né? E algo mudou e vem mudando a cada dia. Quem me conhece, né, não estou aqui para fazer propaganda de mim mesmo, porque eu sou um péssimo propagandista de mim mesmo, né? Mas enfim. Paulo também né? Mas enfim, se a gente fosse bom propagandista de nós, né, a gente estaria no lugar, mas também não seria bom pra gente não, Flávio, porque Deus é maravilhoso. Eu tô onde Deus quer estar. Mas o Paulo podia ser... O que ele quisesse. Talvez não fosse um bom vendedor, mas era um estrategista de primeira categoria, né? E ele chega num lugar, não lembro se foi em Antioquia, tá lá em Atos. E aí, cara, né, ele trazendo a história do cristianismo, que era uma teoria ainda Sim. desconhecida, né? E Paulo viu lá um altar ao Deus desconhecido. Não, Atenas, pô, no Aerópago. Atenas, isso. Aerópago. Né? Atenas, E aí, cara, assim, Paulo olhou aquele Deus desconhecido lá. Agora. Esse Deus que eu nos anuncio é aquele ali, ó, que vocês não conhecem ainda. Tá? Eu acho uma das... Uma grande sacada. Uma grande sacada de Paulo, né? Fazer Deixa eu mandar um beijo aqui pro meu primo Alci Soares Lopes, que está nos acompanhando, dizendo aqui, assunto importante. Abraço, meu primo. A Jerusa Bambu. Mas já tá na rádio. Não sei o que. Ô, Jerusa, aqui é amor antigo. Hoje eu só perco aí pra Simone, né? E fico muito feliz de perder, né? Eu já falei pra Flávia que compartilhe, né, dessa alegria. Fernanda também. E Simone, se estiver nos assistindo, já convidei. Você está convidada pra ir lá em casa, lá pra se deliciar com... Que lá em casa a gente gosta de comida, Flávio sabe disso, né? Mas então, Flávio... Passa aqui também Ritia, nos acompanhando aqui, boa tarde para ela. Minha amiga Rosane da Cibran, boa tarde para você. Rosane, você mandou um coração só, tem que mandar dois. Tem duas pessoas aqui. Jerusa, beijo para você, Jerusa. Wesley Faria Toledo, meu amigo de longa data, diz aqui, na verdade, Caldeira é advogado, estudou veterinária, serviço social. Serviço social não. Foi PRF, hipodiácono. Daqui a pouco o homem está na NASA. Não conheço pessoalmente, mas esse é o cara. Escreveu aqui o Wesley. Abraço. E a nossa amiga AMB Bertazzoni disse: Deus te abençoe, Caldeira. Amém. Meu forte abraço em toda a família. Mandou 4 corações. E ela mandou 4 corações agora. 2 para mim e 2 para você. Você leva para Simone e leva para Fernanda. Isso aí, cara. Eu gostei. 4 corações. Mas então, Flávio, essa nova fase, cara, assim, eu vou te falar que foi muito difícil, porque desde o passado eu sempre tive esses flertes, né? Deus sempre me chamava, mas eu ficava com aquela culpa e tal. Então eu precisava dessa imersão. Como é que foi essa... E daqui a pouco, gente, eu vou pedir para a Caldeira falar um pouco das diferenças que existem entre a igreja romana e a igreja ortodoxa, que eu acredito que é o que vocês estejam querendo saber, né? É a igreja católica, né? Mas assim, com caminhos diferentes. Mas assim, e como é que foi essa adaptação sua, né? Porque eu lembro de você bem católico, frequentando as missas, etc. e tal. O nome do filho do Caldeira é Francisco por conta do Papa. Não, por conta do meu sogro. Seu sogro? Todo mundo acha. Mas nasceu na mesma época que o padre foi canonizado, por isso que eu pensei que era. E o Eduardo? Por causa do Padre Dudu. Por causa do Padre Dudu, que é padrinho dele. Eu sempre pensei que era por conta do padre... Do Papa não. E do Padre Eduardo. Todo mundo acha. O nome do menino é Francisco Eduardo. Francisco Eduardo. Eu falei, rapaz, olha aí. E foi batizado 4 de outubro, dia de São Francisco. Cara, então assim, muito legal isso. Então, por causa do seu sogro? Por causa do meu sogro. Que era acertei só o Padre Eduardo. Mas todo mundo acha que... Mas eu vi sempre você muito católico, né? No segmento romano. Sim. Agora você no ortodoxo. Como é que foi essa mudança? Então. Como é que foi essa... E aí a gente está falando de transformação. Como é que foi essa adaptação ao novo ambiente? Flávio, religião, né, como a gente falou, é caminho. Né?
Você fala assim, Caldeira, vamos fazer uma caminhada, qualquer dia eu vou fazer uma light com ele. Vamos em tal lugar? Vamos. Aí você vai perguntar, pô, mas como que é? Por onde é que conhece? Eu, quando novo, eu era aquele católico que minha mãe me levava para a igreja, né, tal, quando garoto. Aí durante uma fase da minha vida, assim, na adolescência, eu não via muito sentido, assim. Não é isso aí, aquela coisa, aquela missa mais quadrada, né? Eu estou com 44. Aí eu fiquei 10 anos na igreja evangélica, congregacional, do pastor Daniel, depois eu conheci o pastor Júlio César Augusto, que é irmão do pastor Cornélio aqui, e já era o pastor Daniel mais tradicional, o pastor Júlio do reteté, e é o que eu gostava, do reteté e tal. Só que na igreja evangélica, eu falei, pô, eu sinto falta de alguma coisa, né? Porque a questão de religião é uma questão meio que de identificação, né? Que é testemunho de Jeová se identifica com aquela doutrina e tal, e não tem nada de errado. Né? Se Deus está no negócio, se Deus é o final do caminho, todos os caminhos te levam a Deus, ok. Eu falei, para mim faltava algo. Por que eu sempre falei assim, eu sou católico? Porque o que define um católico? Ele tem que ser cristocêntrico, em primeiro lugar. É Jesus Cristo no centro. Então, para ser cristão, então beleza. Para ser católico, a pessoa tem que também ser mariana, ter aquela devoção, aquela veneração que não é adoração à mãe de Jesus, a Nossa Senhora, né, a Maria, e tem que ser eucarístico, tem que entender o mistério da Eucaristia, não como memorial que os irmãos protestantes fazem lá, aquela é uma memória da ceia, não, para nós católicos, no momento após a consagração, a epíclise, que o padre fala, isso é o seu corpo, o seu sangue, ali é Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, se a pessoa é cristocêntrica, mariana eucarística, essa pessoa, por definição, é católica. E ele falou, pô, é isso. Então, o que eu senti falta naquele ambiente protestante que eu amei durante 10 anos e amo. Tanto é que, pô, o pastor Carlos Magno é meu pastor, o pastor Júlio é meu pastor. Amo os pastores, né? Tenho amigos evangélicos, tenho amigos que são de espíritas, como Raimundo, como Luiz. Eu amo Luiz, amo Raimundo, são meus amigos, né? Enfim. E eu falei, pô, eu sou católico. Aí conheci a renovação carismática, que tinha o reteté, e depois padre como o padre Dudu, tal, aquela coisa, ok. E o que eu conhecia de igreja católica era isso. Para mim, igreja católica só tinha essa. Quando o padre Dudu, né, vai para o sul e conhece a ortodoxia, e eu conheci, o que é, Flávio, a ortodoxia? A única igreja católica é a igreja católica romana? Não. Né? Quem fundou a igreja católica romana? Né? A comunidade lá, Pedro, né? Por que a igreja católica apostólica romana ela se tornou essa igreja, essa potência? Primeiro que é muito organizada, e segundo que era a igreja que era acoplada à maior potência do mundo, naquela época era Roma, era a igreja do Império Romano, ok. Só que outras igrejas católicas, que católica quer dizer universal, a grande sacada, você falou de Paulo da Sacada, e de uma certa grande sacada, igreja universal do reino de Deus, igreja católica do reino de Deus, né? Ok, é universal. E quais foram as igrejas católicas? Foram 5 as primeiras igrejas católicas, né, apostólicas fundadas. A primeira foi a de Constantinopla, fundada por André, o primeiro chamado. Né? Igreja católica, né, é a que a gente chama de pentarquia, de Constantinopla. Depois tem a igreja de Alexandria, né, que originou a igreja copta, fundada pelo evangelista e apóstolo Marcos. Né? A igreja de Jerusalém, ortodoxa de Jerusalém, pelo apóstolo Tiago. Antioquia na Síria foi fundada primeiramente por Pedro, depois Tiago assume, né, e depois Pedro funda Roma. Então, de início, nós temos 5 igrejas ortodoxas, 5 patriarcados. Né? E quem é o chefe de uma igreja? Porque Papa é um título benemérito, assim como Monsenhor, é um título benemérito. Né? Tanto é que quando você já prestou atenção nisso, fala o bispo de Roma. O Papa, ele é o bispo de Roma. E o patriarca de Alexandria, o patriarca de Constantinopla, é o bispo de Constantinopla. Uma primeira grande diferença. Os ortodoxos, uma grande parte, os que não são uniatas, que não estão ligados a Roma, eles não devem essa submissão jurisdicional e hierárquica ao Papa. O Papa é um bispo, assim como o patriarca Bartolomeu, né, como os outros patriarcas, como os outros, é um bispo. Né? Para mim, o Papa Francisco é um homem santo. Amo, assim, tenho paixão por ele. Mas jurisdicionalmente, a nossa igreja, que aí, depois dessas 5 primeiras, nascem outros patriarcados, o patriarcado de Moscou, da Geórgia. Quando a União Soviética cai, várias igrejas também são criadas. E a nossa igreja é uma igreja que nasceu do bispo, né?
nós chamamos de São Tikhon, que vem nessa guerra bolchevique, da Revolução Russa, vem para as Américas e traz da Bielorrússia, tanto é que nossa igreja é IOB, Igreja Católica, né, Igreja Ortodoxa Bielorrussa e Eslava na diáspora. Traz para a América, para os Estados Unidos, e chega ao Brasil, né, como patriarca, né, Dom Atanásio e tal, enfim. Então a diferença é essa. Ah, mas o Papa não manda mais, né? Já que a gente fala uma linguagem, né, mais complexa, o Papa manda, mas não tem negócio de mandar. Os patriarcas, os bispos, tem o termo teológico que é primus inter partes. Eles têm a mesma hierarquia, todos são generais, né, digamos assim, e que se respeitam, né, que devem se respeitar. Então a primeira diferença é essa, né? Algumas igrejas não estão ligadas a Roma, porque tem seus patriarcados, tem seus ritos próprios, então, mas uma outra diferença, por exemplo, a igreja romana, né, tem várias denominações, aparições de Nossa Senhora. A ortodoxia raiz, lá do Oriente, que é a ortodoxia romana, ele só tem um tipo de título para Maria, né? É Theotokos, que é mãe de Deus. Só que em algumas realidades, como a nossa igreja veio para a diáspora americana, o nosso bispo ele é muito sábio em não dizer, não pode ter essa questão da Nossa Senhora da Conceição, de não sei, porque são culturas. Nossa eparquia aqui do Rio de Janeiro, agora é São Jorge e São Sebastião, né? Então tem algumas peculiaridades. Então são igrejas católicas? São iguais. Eu tenho uma leitura de que a Igreja Católica Romana ela é mais ocidentalizada. Sim, porque quando o Império cai, né, quando tem a divisão... E a Igreja Ortodoxa... É mais no Oriente. Ela é mais orientalizada, né? E isso eu entendo. E quando você me fala essa coisa de Bielorrússia eslava, eu lembro que a igreja foi um dos grandes, uma das grandes trincheiras culturais do leste europeu contra a ascensão otomana, né? Quando os turcos começaram a tomar boa parte da Europa, inclusive a Rússia, né? Tanto é que os desenhos arquitetônicos da Rússia, vários prédios lá, inclusive o Kremlin, sim, ele tem aquelas abóbadas da lógica otomana, né? Sim, sim. Dos palácios de sultões, sim, aquele sim, negócio sim, todo, sim, né? sim, E tal. E historicamente, a Igreja Católica, até então não tínhamos muito essa divisão, mas a Igreja Católica é quem faz o primeiro enfrentamento, até porque essas guerras eram meio que religiosas também, né? Os templários, né? Isso, né? Você tem aquela meio que uma guerra religiosa também. E a Igreja Católica ela faz um enfrentamento ao crescimento do Império Otomano, que o nome é otomano por conta de Otman, né? Que é o principal sujeito, que é o general que vai coordenar essas ações da invasão sobretudo dos turcos, né? A Turquia era o principal elemento nessa ocupação europeia, né? E eu acho que talvez por conta disso que a Igreja Ortodoxa mantenha esse perfil orientalizado dela, quando a Igreja Romana foi se ocidentalizando. Aonde esse enfrentamento otomano... Se eu estiver falando bobagem, você me corrija, por favor. Aonde esse enfrentamento otomano teve a vitória? Atual Istambul. Sim. Né? Você vê que é o nome, né, muçulmano, árabe, né? Qual era o nome antes de Istambul? Lembra? Não. Constantinopla. Por que Constantinopla? Fundado por Constantino. Constantino, imperador romano. Então tinha uma sede em Roma e uma sede em Constantinopla, né? E teve uma época que tinha 2 papas. Aí começou a guerra de poder, né? Quem manda mais? Não sei o que. Quando teve aquela cisão da queda do Império Romano, aí ficou uma igreja no Oriente e uma igreja no Ocidente. Inclusive quando Justiniano, em 538, une o poder político com o poder religioso, Constantino não gostou desse negócio, não adere inicialmente porque são costumes diferentes, populações diferentes. Porque Constantino já teve uma grande sacada. Ele falou, eu preciso de algo que una esse império. Justiniano foi estrategista, né? Ele renunciou porcaria nenhuma. Ele queria dominar, mas ele só tinha o poder religioso, então ele traz o Estado para perto para ele ter o poder de polícia. De soldados, para poder então perseguir os inimigos e manter-se. Constantino já foi um pouco contrário. Constantino ele falou assim, poxa, eu tenho um império que começa na Itália,
e vai até o Bósforo. O que une? Porque línguas diferentes, costumes diferentes, realidade diferente. O que tem aí? Ah, tem um tal de Jesus Cristo. Tem um tal de cristianismo. Ele falou, peraí, então vai ser a língua, né? Aí tem as histórias que a mãe dele, Santa Helena, né, tocou ficou curada porque tocou numa cruz que supostamente seria a cruz de Cristo e tal. Aí tem tudo. Mas Constantino falou, caramba, o que une é esse tal de cristianismo. Então virou a religião oficial. Eu particularmente acho que Constantino foi outro malandro estrategista. Sim. Também, que quando percebeu que o cristianismo se desenvolvia e crescia muito mais que o catolicismo, então, à época, ele resolve fazer, inclusive, esse Junta Brasil aí, porque havia uma divergência muito grande, né? E ele, como imperador, tinha que estar coordenando aqueles egos inflamados, era um Fla-Flu. O negócio virou um Fla-Flu e ele resolveu fazer uma fusão do Fla-Flu. E o que acontece? O bispo... E deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo que passa por aqui, Carlos Magno, pastor Carlos Magno, líder aí das igrejas Verde Vale, né? Que já esteve aqui no nosso programa também, é um camarada que trabalha com psicologia, grande sujeito, grande líder religioso da nossa cidade de Rio Bonito, e diz aqui que o Senhor continue te abençoando. Amém. Meu amigo Carlos Magno, Deus abençoe você também, te abençoe muito. Obrigado aí pela sua... Então, Flávio, quando tem essa união, então tem o imperador, então vai ter o chefe dele, da secretaria de assuntos religiosos. Quem? O mais ali, né? Então, Roma, que estava sede. Enquanto isso vai... Aí, os outros bispos, primos interpartes, são iguais. Vai brigar, mas o pai tem aquele filho de Roma preferido. Quem que vai brigar? Não vai. Então vamos tocando aqui, né? Não tinha internet, não tinha Facebook. Dava para ir fazendo as coisas ali, cada um do seu jeito, até ter a supervisão. Enfim, e as igrejas foram tocando. Mas com a queda do Império Romano em 1453, ficou insustentável. Como? Se o Império Romano acabou. Então quem te dava força não dá mais. E as igrejas começaram, né, a caminhar. Né? E até por força da reforma, né? Sim, também. Outro ponto que é importante também é a reforma, com Martinho Lutero, que é o principal expoente. Martinho, né? Lutero e Melanchthon são os principais ícones aí da reforma. Mas tem John Wesley, John Hus, John Knox, né? Calvino. E lembrando para vocês, né, inclusive meu queridíssimo amigo Wesley Faria, seu nome é em homenagem a John Wesley, que é um dos reformadores, né, e o fundador da chamada igreja Wesleyana. Metodista, né? Metodista de Wesleyana. Wesleyana, né, por conta disso. Calvino é o fundador da crença batista, né, John Calvino. John Knox, o outro funda a igreja presbiteriana, o outro vem cá para a igreja, a lógica metodista, né, porque vem de métodos, né, que vem, e nós temos a igreja luterana também, né, que vem muito forte na Alemanha. Isso, que vem de Martinho Lutero, e é muito forte na Alemanha, porque foi na Alemanha que Martinho Lutero encontrou abrigo de proteção lá do líder político e do reino alemão na época, né, Prússia, Germânia, né, nesse tempo, por conta da lógica do justo viverá pela fé. Né, quando Constantino chega lá na Alemanha e começa a conversar com outros nobres e fala assim, meu irmão, você não precisa mais dar oferta. Ué, mas não, porque até então a igreja vendia a indulgência, né? A Igreja Católica vendia indulgência. É o terreno no céu com escritura. Para comprar um terreno no céu com escritura. E aí quando Martinho Lutero chegou e falou assim, não precisa nada disso, cara. O justo viverá da fé. Se você acredita, se você tem fé, se você pede perdão pelos seus pecados, automaticamente você vai ser perdoado, porque Jesus já morreu no teu lugar. Okay. E aí o imperador olhou e falou assim, peraí, então não vou mais precisar perder dinheiro para a igreja não, Lutero. Não, opa, traz esse homem para cá que eu gostei dessa igreja aqui. Depois tem a história lá da Inglaterra, da igreja anglicana, por causa do casamento. O cara queria casar com a cunhada, né? E o Papa não fazia o casamento, ele fundou uma igreja para ele, se tornou o Papa e casou com a cunhada. É isso aí. E assim, gente, não estou falando isso para debochar, nem por nada. É realidade, isso aconteceu. Para ilustrar o que Caldeira está falando aqui dos elementos culturais e políticos que foram permeando
o crescimento, o desenvolvimento da igreja, da religião, da religiosidade, das denominações, do surgimento de outras, Flávio, de outras crenças e igrejas que vão vindo a partir dos... por exemplo, né? Os protestantes. De onde sai a palavra protestante, né? Sim. Porque esses reformadores protestaram contra um conjunto de regras. 93, 95 teses, não? Acho que foram 90 e poucas teses. Cara, eu lembrei, esqueci agora o ano, mas é o Concílio de Trento, se não me engano, ou de Nicéia, um dos dois. É o Concílio de Trento ou de Nicéia. 1531, se eu não me engano. E os caras que protestaram contra aquilo que a igreja estava querendo colocar como regra foram chamados de protestantes, né? Por isso que as igrejas evangélicas, que são oriundas de John Calvino, de John Lewis, esse pessoal todo, são chamados de protestantes, né? Então, assim, minha gente, isso tudo que a gente está falando aqui, dados históricos, etc. e tal, que vão permeando esse caminho da religião ao longo do desenvolvimento da humanidade, né? E eu entendo que por essa razão, Caldeira, que a Igreja Ortodoxa mantém esses traços bem assim, usando a palavra no jargão popular, ortodoxos, né? Né? Você quando olha, eu estava vendo as suas fotos lá com as vestimentas, os paramentos. Os paramentos, eles remetem a uma lógica mais oriental. Sim. Mesmo, né? Assim, sim. A gente percebe muito essa diferença, né? Eu vejo a romana mais ocidentalizada. Sim. E a outra mais orientalizada. Assim. Sim. Até me perdi que eu estava respondendo uma pessoa. As diferenças, né? Se a gente for falar de diferença, a gente vai. Sim, é muita coisa. Mas duas que eu queria assim, deixar assim, são bem tranquilas. Por exemplo, eu falei no início, aqui o católico, né, tem o terço, né? A gente tem como se fosse um terço, que é um cordão de oração que chama combusquine, que é interessante que ele é feito de lã, né? Os outros aqueles terços são feitos de contas. E a história aqui que um monge fazia, toda vez que ele fazia o terço de contas, a história diz que o ataque espiritual era tão grande que arrebentava. Tenta arrebentar, Flávio. É um nó, né? Então é feito, chama combusquine, ou cordão de oração, que não tem aquela fórmula pronta, aqui reza-se da maneira que quiser, tem algumas mais conhecidas, né? Mas posso estar aqui, Jesus, me perdoa, ok, é o hábito, né? E você vê, o brasileiro inova. O Padre Dudu tem um rosário do Espírito Santo que ele trouxe da Itália, com a Beatriz na guerra. Aí, lá na igreja só existem dois desses. Um é meu e um eu dei de presente para a esposa dele. Mandei fazer um combusquinho do Espírito Santo. Isso é uma diferença. E outra diferença que eu acho muito interessante, né, e era uma coisa que me incomodava na realidade romana, é com relação à questão da comunhão, né? Tinha aquela coisa ali na igreja romana, tem muito isso, né? Naquele momento, isso não está nas instruções nem na Bíblia e nem no missal. É o comentário: aquele que se sente dignamente preparado, aproxime-se da comunhão. Então a gente vê muitas pessoas que, não, eu estou em pecado, eu não vou comungar. Isso sempre me incomodou, porque eu sempre li muito Agostinho de Hipona, sempre, que é considerado pela igreja ocidental, doutor da graça. Agostinho sempre falou: a comunhão não é prêmio, a comunhão ela é remédio. Opa, então quem precisa de remédio, Jesus já fala na Bíblia, doente. Ok? Né? E lá na instrução, né, na Sagrada Escritura, o que Jesus falou na última ceia? Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Isto é meu corpo, isso é meu sangue. Agora, a pessoa que está na situação de pecado, para quem é da realidade católica, vai buscar a confissão, porque a confissão também cura. Mas ela não tem que estar excluída assim da missa. Isso é um pensamento meu, mas eu estou em Roma. Então, né, quando eu estava em Roma, eu tenho que me comportar ali. É a regra do jogo? É a regra do jogo. Né? Na igreja ortodoxa, criança comunga, tanto é que tem uma colherzinha que mistura o pão com vinho e dá na boca. Criança, porque entende que a comunhão é o que? É a comum união, é a comunhão. Não precisa, não tem isso. Né? A pessoa se confessa com sente necessidade. O entendimento é parecido com a ceia. Sim. Dos evangélicos. Sim, que nós consideramos um rebatismo. Porque como que você pode chamar uma pessoa para comunhão? Quando você batiza, né, morre o velho homem e a ceia não vai batizar. Você não vai batizar todo mês, né? Mas a ceia tem como que você chama para comunhão excluindo?
né? Colocando regras, né? Aí o que para mim me incomodava mais, aquele que se sentir dignamente ou devidamente preparado. Cara, Eu quem nunca fui é preparado. digno? Eu nunca estou preparado. Mas quem é digno de receber? Vamos lá. Eu nunca estarei preparado. Você é nunca protestante. estarei. Você é protestante. Mas tenta entrar aqui no meu jogo. Nunca estarei preparado. Ali não é simbolismo. Ali é Jesus Cristo. Em corpo, sangue. Compra essa ideia comigo. Mesmo que você não acredite. Mas Sim. compra. Entra aqui. Flávio, está aqui. Jesus. Nunca estarei preparado para receber isso. Então não é por dignidade. Estarei- Não é por merecimento. Eu nunca serei digno de... É graça. O que o centurião fala? Entrando Senhor, aqui no seu jogo de entender Senhor, eu não que sou esse é digno. Jesus. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, eu estou dizendo que a igreja romana está errada? Não. Isso é um entendimento deles. Que te deixa mais confortável. Né? Um entendimento que te deixa mais... Então, na igreja ortodoxa, isso foi outra coisa que me chamou mais atenção, porque eu falo, peraí, eu sou agostiniano, eu amo Agostinho, já li o Confissões 2 vezes, agora estou me preparando para a Cidade de Deus, dá quase 2.000 páginas. Né? Eu amo Agostinho, e Agostinho foi influenciado por um filósofo que eu sou muito ligado a ele, que é Platão, e por Paulo, pela Carta aos Romanos, né, que o pastor Carlos Magno falou, leia. Eu passei a noite toda lendo e relendo a Carta aos Romanos, e é um tratado. E poderia muito bem, com todas as aspas, ser chamado de o Evangelho segundo Paulo. Poderia ser o quinto Evangelho. A Carta aos Romanos era sensacional. Né? Mas, mais uma vez, eu estou dizendo que a Igreja Católica Romana está errada? Não. Assim como você vai para uma igreja Assembleia de Deus, se ela é renovada, se ela tem regras e doutrinas diferentes, e você fica onde? Onde você está bem. Por que você viveu lá na igreja adventista? Porque você entendeu que aquele caminho, daquela forma, era o que fazia sentido para você. Né? E aquilo, se para você faz sentido ser adventista, ok. Se para outro faz sentido ser lá da igreja do pastor Carlos Magno, da Verde Vale, que eu cheguei domingo, eu cheguei sábado, domingo eu estava lá abraçando ele e cantei, né? Tudo bom, querido? E cantei e estava ali, e eu tenho assim um carinho muito grande por aquela igreja tem um carinho muito grande por mim, o pastor é meu amigo, meu irmão, amo de paixão, pastor Marcelo também, né? Então, mas é aquilo, não tem a melhor religião, não tem aquela que faz sentido para você, né? Vamos mudar um pouco o foco. Para mim, pô, eu adoro comer lá aquela picanha zona sangrando. Pô, Flávio, olha, não come carne, aí não come, adoro levar na minha casa, é só salada, né? Mas, cara, para ele não faz, é aquela coisa, faz sentido? Para ele não faz sentido, para mim faz. Enfim, ele está errado A gente até falou uma vez no programa, eu ri pra caramba, quer ser vegano, quer ser vegetariano, mas não seja chato, caramba, né? E naquele negócio, a minha igreja que é a certa, a minha... E se você começa assim, meu irmão, que a sua que é a certa, você já está fora do mistério, né? Porque Jesus, ele é dócil, ele vai ser levado. E pode ter sido uma coisa, não precisa se preocupar muito não, porque se você não clamar, as pedras clamam e a obra acontece no tempo dele. Então, para mim, fez muito sentido a igreja ortodoxa. E a gente só ama aquilo que conhece. E a cada dia eu vou buscando conhecer, eu vou me apaixonando cada dia mais. Agora, eu vou cuspir na igreja que eu vivi, que eu amei? Não. A minha formação católica se deve aos anos que eu passei na igreja católica romana. Mas hoje o que faz sentido para mim é caminhar na igreja. Até porque, Flávio, eu não estaria vivendo um momento religioso que eu estou vivendo hoje, ser ordenado hipodiácono, e daqui a um tempo ser ordenado presbítero, ser ordenado padre, caldeira. E o que representa essa ordenação? Que função é essa? Que responsabilidade você tem então, a partir desse ordenamento de hipodiácono? O hipodiácono, ele é, como eu falo, o pequeno diácono. Ele vai estar ali Só eu que estou. Tudo bem? Bom, o hipodiácono ele está ali para auxiliar o diácono, que auxilia o padre, o bispo na celebração. São acender as velas, lavar as mãos do bispo, né? É uma função de auxiliar. E por que o hipo, né? Porque para você ir caminhando e aprendendo os ofícios. Aí vem o diaconato, que aí é como se fosse realmente, né, o auxiliar direto do padre, do presbítero. Aí vem a ordenação presbiteral, que é o padre. Né? E aí episcopal já é uma função de governo, tal, enfim. Então é um caminho, é como se fosse uma hierarquia mesmo. Você falou hierarquia mesmo, de caminho. Né? E o que é mais interessante na igreja ortodoxa é que não existe assim, você de diácono, porque antes da ordenação hipodiaconal eu era para-eclesiarco, que não é uma função clerical ainda, é para-eclésia, aquilo se preparando. É igual paramédico. Exatamente, mas
tá ali, junto ao altar. Aí como é que a gente diferencia? É com os orarions, com aquelas faixas, as estolas romanas, que cruzavam. Quem viu umas fotos antigas, tava as duas assim. As mais novas já estão assim, é de hipodiácono. Quando eu for diácono, aí vai estar uma faixa aqui, ela vindo no peito e do lado esquerdo. Você vai começando a identificar assim, né, e vai vendo. Então tem essas funções. E você vê, na realidade latina, romana, eu teria até como ser diácono permanente, como tem vários aqui na igreja. Mas se eu quisesse, né, pleitear ser ministro, presbítero, né, padre, não poderia. Na igreja ortodoxa existem os padres casados e os que eram monges, né, os padres que são monges que não casam. Isso que eu ia perguntar para você Existe. A respeito dessa lógica que é sempre tão polêmica, Sim. né? Que envolve o tal do celibato. Sim, né? sim. Como é que a igreja ortodoxa lida com essa Flávio, se você for no dicionário, Então você tem tanto o cara sim, que é tem o clero celibato, casado e o clero que chama clero bianco, você clero não é impedido não. de ser padre por Não. conta de ter Não. o seu... Não. Tem alguns impedimentos, por exemplo, alguns detalhes. O cara tem que estar já numa situação, como é que eu vou dizer? Se o cara vira padre, ele é solteiro, aí ele está lá, diácono e tal, aí ele é ordenado padre solteiro. Ele não pode casar. É mesmo? Então o cara tem que saber o que está fazendo. Sim. Até porque, pelo seguinte, para poder ser ordenado padre, presbítero, a Fernanda tem que concordar. Porque na nossa realidade, eu sou o presbítero e ela é a presbitera, a gente chama de presbitera. Porque, cara, imagina casamentos aí de pastores, quando a mulher não concorda, cara, Esse é um princípio, inclusive, que existe nas casas maçônicas, Sim. né? Que eu acho muito bacana. O sujeito que não é convidado a ingressar a esposa tem que concordar. na maçonaria, a esposa tem que concordar. Porque o ministério é dos Se dois. ela não concordar, o cara simplesmente não é aceito. Sim, porque o ministério é dos dois. E acho muito isso, cara. Sim, o ministério é dos dois. Cara, então é aquilo. A Fernanda, minha esposa, eu vou te... Biblicamente falando, Jesus diz: não junteis a um jugo desigual. Sim. Né? Que dá uma polêmica danada. Não, e dá esse problema, Flávio. Jugo desigual, mas existe Não, um fundamento nessa E dá lógica. problema, porque já pensou, eu sou padre, missionário, vou não sei. Se a minha esposa não puder ir por causa dos filhos e tal, como que é que, pô, você está na igreja, não sei o que, se você não vive em comunhão, inclusive, com isso, né? Porque a mulher do pastor, ela sofre junto com o pastor, Inclusive, a mulher do padre sofre junto com se o a padre. gente pensar, né? Quando, eu acho que é Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o homem seja. Aí Paulo coloca ali uma série de requisitos importantes para que esse bispo seja bispo, né? Entre eles, né? Melhor que não se case, mas não está impedindo. Entre eles, ser marido de uma mulher só, Sim. não sei o quê, papapá, mantendo sob sujeição sua família, porque se não consegue manter a família sob sujeição, como cuidará da família de Deus, né? Tem uma série de questões interessantes que dá uma discussão até meia-noite, né? Sim. Mas o que acontece? Aí o celibato precisa, não precisa? A palavra ortodoxo, se a gente for para o dicionário, A etimologia. a palavra ortodoxo quer dizer aquilo que não teve alteração, né? Aquilo que é rígido, tal, papapá. No início da igreja, os padres casaram. Ah, como assim? Não tem a piada? Por que Pedro negou Jesus? Porque curou a sogra, mas só tem sogra que é casado, pô. Né? Ah, mas os outros apóstolos não eram casados. Eu vou resumir porque eu acho que ele está quase no horário. Mas não eram casados por quê? Porque não tinha idade. Não tinha idade. Como assim não tinha idade para ser casado? Porque aonde que a gente vê isso? Lá naquele episódio do imposto do templo. Por que só cobraram Jesus e Pedro? Ah, você e o seu mestre e os seus discípulos não pagam imposto só para... Por que Jesus falou? Vai lá, pesca um peixe, lá pega uma de dracma, paga o imposto para mim e para você, Pedro. O resto deu calote? O resto não pagou. Mas por quê? Porque é caloteiro? Não. Eram mais novas. Mais novos. O imposto do tempo só era pago a partir dos 21 anos. Então, tem vários entendimentos que aqueles eram jovens. Vale lembrar, né, Caldeira, eu acho que vale a pena essa reflexão. Tem muita gente que acha que discípulos, tem muita gente que acha que esse pessoal que a história
bíblica narra, eram senhores de barba branca. Sim. Dos seus 97 Sim, anos. Não né? eram jovens. E não era assim, minha gente. Não era assim. Eram todos bem jovens. Tem outras coisas que corroboram. Por exemplo, se fossem velhos, barbados, larga tudo. E todo mundo foi largando, porque provavelmente não tinham outros a fazer, estar trabalhando com o pai, pescando, mas não tinham talvez esposa, né? E não estavam na idade, ansiando por um mestre, e aparece aquele mestre. E uma outra coisa emblemática, quando os dois irmãos, a mãe faz do lobby, bota um na sua direita, na sua esquerda. Fala, você ama sua mãe, onde você vai, você leva ela para resolver seus problemas? Né? Pede ali, mãe, pede ali para o caldeiro, para colocar ali. Eram meninos, né? Sim, acompanhados das mães. Então, eram jovens. Então, Pedro casado, né? Provavelmente, né? Mas, enfim, os padres se casavam. Aí agora eu vou fazer uma crítica, não é a igreja ali da 7 de maio, nem é o Papa Francisco, não. Mas é aquela instituição medieval. Flávio, se eu sou padre, naquela realidade, administrador de uma paróquia, né? Tenho bens e tal, e eu faleço, para quem fica isso tudo? Para minha família. E se eu não tenho bens? Fica para a instituição. Então, até a própria igreja romana, no início, tinham padres casados, sim, com famílias e tal. E depois de um tempo, foi instituída essa bula, né, do celibato, que, infelizmente, o celibato, para mim, ele é um dom, porque é antifisiológico. É antifisiológico. Tanto é que se a pessoa ficar muito tempo sem ter qualquer tipo sem expelir, tem a tal da poluição noturna, porque o organismo põe para fora. E é aquilo, infelizmente a gente vê muito escândalo que batem na igreja romana, na questão de homossexualismo, de pedofilia, talvez por o cara não ter uma vida sexual plena, e que não tem problema, sendo casado, qual o problema? Né? A cama do casal é o altar do sacrifício, é um sacramento para os católicos, né? O sacramento do matrimônio e da ordem estão no mesmo grau de hierarquia. Então, enfim, talvez muitos problemas seriam resolvidos se não tivesse essa obrigação do celibato, que celibatários fossem aqueles unicamente chamados ao celibato. Paulo, por exemplo, não casou, né? Sim. Paulo não casou. E ele não casou, mas diz que se for para viver abrasado, é melhor que se case. Ou seja, se o cara vai ficar aí com o seu organismo em profusão por conta da ausência das relações sexuais, por exemplo, que é o que se tem dentro do casamento, né? E aí a gente está falando aqui dentro de uma lógica bíblica, é melhor que se case. Paulo coloca lá e diz, eu não estou interessado nisso não, mas se você curte a parada, vai lá. E talvez Paulo, com a sabedoria, o quê? Irmão, imagina. A vida missionária é louca daquele cara. Será que uma mulher aguentaria os naufrágios, açoites e tal? Então, de repente, foi aquela ciência dele, falou, cara, eu não vou arrastar uma mulher para essa loucura. Não vou arrastar. E, Flávio, tem algumas pessoas que têm um apetite sexual menor, mas é natural do homem ser mais animalesco, assim. Ativo. Sim, aquela coisa. Outras pessoas têm um apetite menor, outras maior, né? Não precisa ser o Tiger Woods, né? Mas, cara, não é regra o ser humano não é assexuado. E não é regra o homem, né, o sexo masculino, não ter desejo, não é regra. Não é regra. Né? Quando você coloca isso como uma coisa opcional, lá na nossa igreja, existem alguns celibatários. O nosso bispo é celibatário, mas já foi casado. E ele optou pela vida celibatária, por questões dele. Nós temos Tem um monte de gente que depois que casa a primeira vez, inclusive, casado ainda, o cara fala assim, meu irmão, se eu me visse livre disso aqui, eu não queria mais não. Já resolve pelo celibatário. Então, nós temos lá alguns, temos o padre Bento, o padre Inácio, né? Temos alguns que são monges. Aí ele é chamado hieromonge, que é monge e padre. Né? Então, ok. Porque existem várias vocações. Por escolha dele, não porque ele tem que cumprir uma obrigação. Porque às vezes a pessoa, né, o jovem, o menino, ele quer ser padre, ele quer servir ao altar. Mas o celibato é uma imposição. E o cara vai, porque ele quer ser, não, eu quero Deus é pleno. Só que, cara, imagine eu que tenho 6 filhos, né? Se eu quisesse vislumbrar, né, o sagrado, servir o altar, e eu ter que me obrigar a lutar contra uma natureza fisiológica. Talvez conseguisse, talvez não, Flávio.
talvez conseguisse, talvez não, né? Então, é aquilo, essas regras romanas. Não vamos esquecer que, já que nós estamos com Paulo aqui no centro da conversa, Sim. tem um detalhe que ele diz que miserável homem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu preciso fazer, por vezes, eu deixo de fazer, né? Eu não sei de que Paulo estava falando, Sim. né? Mas ele, na vida dele, se abstém de um monte de coisa. Sim. Entre eles, essa, né? Sim. Quem sabe ele estava falando sobre isso, né? De repente ele estava ali vivendo num clima, né? Eu acho que vale muito a pena a gente ver O Nome da Rosa, Sim, Humberto Eco. de Humberto Eco, né? Vivido pelo sensacional, estupendo Sean Connery, né? E o Christian Slater, que é o Jackson, né? Que é o discípulo do Sean Connery naquele filme O Nome da Rosa. Eu acho que vale a pena ver para que as pessoas entendam certos sacrifícios e a vida. E tudo bem que o filme é ambientado lá em 1300 depois de Cristo e tal, mas dá para se ver bastante ali as questões das renúncias, né? As descobertas que são feitas, a lógica, e são todos homens jovens, né? Que estão ali no mosteiro, né? E não é diferente nos conventos, né? Vale a gente destacar isso. E eu não estou aqui atacando, nem dizendo que está errado, nada disso. Só para a gente fazer uma reflexão que por vezes a gente não para pensar sobre essas questões. Quanto a Jesus, que não era casado, e atribui-se aí um monte de... Tem uns malucos aí agora que inventaram umas teses sobre Jesus. Jesus, pura e simplesmente, não era casado por conta dele não ter o apetite que nós temos. Não sei se você sabe disso. Mas Jesus, ele não vem com a nossa natureza humana, a nossa tendência, que nós já temos pecado dentro da gente. Jesus não tinha. Jesus, ele não tinha essa tendência que nós temos, né? Jesus, ele nasceu como Adão antes de comer o fruto que a mulher presenteou ele lá no Jardim do Éden. Então ele não tinha o apetite, o desejo que nós temos. Ele não tinha isso. E aí são vários os pensadores e pesquisadores que apontam nessa direção. Jesus é chamado do segundo Adão e ele veio mostrar que poderia Adão, não eu, não eu, mas Adão poderia ter vencido as tentações, né? Então ele não tinha os desejos. No fundo, quando ele está 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, e chega ali um anjo e fala assim, manda que essas pedras se transformem em pães, talvez fosse eu transformasse, que eu ia estar com a fome desgraçada, porque eu almocei meio-dia, são agora 17 horas, eu estou doido para transformar uma pedra em pão se tivesse poder para isso, né? Você imagina? Mas ele não tinha essa natureza que nós temos do apetite, do desejo, né? Flávio, vou confessar uma coisa aqui para os senhores, né? É nítido que a Maria Madalena dava uma maior condição para Jesus. É nítido que as duas irmãs de Lázaro, Maria e Marta, né? Aquela que ficou ali babando no pé de Jesus quando ele estava lá na casa de Lázaro, aquela mulher, ela admirava Jesus. E a outra queria agradá-lo fazendo uma comida gostosa, né? Mas ele não tinha esse olhar que nós temos quando pinta uma gata, uma mulher bonita, que você olha assim, opa, que é isso? Jesus não tinha essa tendência, esse apetite, ele veio desprovido disso, né? Porque questões, né, que a gente levaria até meia-noite para explicar por conta de que, pelo menos esse é meu entendimento. Então eu acho muito difícil, muito complexo você exigir que, como você está dizendo, nós que temos o pecado dentro da gente, o desejo, o apetite, essas questões todas, ingressar numa vida de celibatário, cara. Eu acho muito complexo. Quem quer ser beleza, está tudo certo. É uma graça, que eles conseguem, é uma graça. Não estou nem duvidando da escolha das pessoas, mas para mim eu acho muito complexo, né? Muito complexo. Então, e você vê a questão da natureza, né? Muito interessante. Outra coisa que eu me apaixono na ortodoxia são os simbolismos. Por exemplo, a gente vê o sinal da cruz, né? A pessoa fazendo o sinal da cruz, né? Aí eu vejo, né, na missa, faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz esses 4 toques, né? Na ortodoxia. Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso queridíssimo pastor
Marcelo Lessa, que passa por que aqui legal, dizendo: legal. Caldeira, meu amigo, Deus abençoe sua Amém. vida, família e ministério. Amém. Marcelão, esperando você aqui também para a gente bater um papo. Obrigado. Marcelo Lessa é meu amigo de escola, estudamos juntos. Hoje é o pastor da Igreja Assembleia de Deus de Rio Bonito e sucesso para você. Daniel Peclá passa aqui perguntando: esse é o Caldeira PRF? É aposentado. Aposentado. Né? Aposentou, agora ele é hipodiácono da Igreja Ortodoxa, viu? Você vê as questões dos simbolismos, Flávio. Olha só. Como que eu aprendi lá no catecismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ortodoxia é um pouquinho diferente. Já começa diferente na mão. Né? A gente tem essa forma aqui. Por quê? Olha quanto símbolo para nós ortodoxos. 3. Nós entendemos que é a Trindade. Trindade. Imaginei. Olha que negócio bacana. Aqui no meio aqui tem esses 2 dedos. A gente entende que são as 2 naturezas de Cristo, humana e divina. Você falou da natureza. E para nós, né, nasceu no seio de quem? De Maria. Abre a palma da mão. Eu acho que quase todo mundo tem um M, né, umas linhas que lembram um M. É. Então, para a gente, são as naturezas humana e divina de Jesus Cristo, que faz parte da Trindade, no seio da mãe. Né? E nós fazemos em nome do Pai, que vem do céu até a terra. Geralmente, na Igreja Latina, o Filho vem aqui do lado esquerdo, mas nós estamos do lado direito. Por quê? Jesus Cristo está sentado em qual lado? A destra do Pai. E o Espírito Santo, do lado esquerdo, próximo ao coração. Ah, tá errado, tá dizendo, não estou dizendo nada. Estou dizendo que nós fazemos assim, porque entendemos assim, caminhos. Nós damos comunhão para a criança, porque entendemos assim, caminho. Se o Flávio for com a Simone, em qualquer celebração, na missão que nós iniciaremos aqui, nós vamos iniciar uma missão para as famílias, para os casais, e se sentir com desejo de estar em comunhão, podem tomar a comunhão. É remédio, é Cristo. Ah, mas eu não sou católico. Né? Isso me faz lembrar, acho que já contei para você aqui, e um beijo aqui para minha amiga Josiane Penco e para o glorioso Jolan Calazans. Isso me faz lembrar um dia que uma das entrevistas que eu fiz com o padre Guedes, né? Monsenhor Guedes. E aí ele perguntou assim: mas por que todas as vezes que você me encontra, você toma a bênção? Eu falei: Monsenhor, eu tomo a bênção porque o senhor fala, Deus te abençoe. Ele falava: Deus te abençoe sempre, né? O Monsenhor Guedes falava isso. Se na hora que eu te tomasse a bênção, o senhor me mandasse para ponte que partiu, eu não ia mais tomar a bênção. Mas o senhor fala, Deus te abençoe sempre. Quanto mais gente falando para Deus para me abençoar, acho que tem hora que ele vai atender e vai falar assim: não, vou deixar esse cara ficar milionário logo, porque tem muita gente pedindo para abençoar ele aqui. Eu, por conta do Monsenhor entender que, por eu ter uma raiz religiosa adventista, né, evangélica, eu não teria essa lógica de tomar a bênção ao padre, né? E mais do que isso, eu fui ensinado por meus pais a tomar bênçãos mais velhos. Então, seja ele padre, babalaorixá, pastor ou ateu, se era uma pessoa mais velha, eu aprendi na minha infância que deveria se tomar a bênção. Né? Então, eu não tinha nenhuma dificuldade em encontrar o padre e falar: padre, a bênção. E ele falava: Deus te abençoe sempre. Né? Independente de ser de raiz evangélica, no meu entendimento religioso, e ele ser católico, né? Então, assim, eu acho que essa lógica da boa convivência e dos caminhos e dos entendimentos, isso deveria ser uma marca de todos nós sempre, né? Infelizmente, não é algo que nós vemos por vezes, né, Caldeira? Essa boa convivência, essa lógica, esse é meu entendimento, esse é o seu, mas bacana, somos amigos, né, e etc. Flávio, você quer ver? Com relação a Rio Bonito, que a gente falou isso no início agora. Estou aqui no telefone, vocês me perdoem. Eu vim com o Flávio de carona, porque eu deixei o meu carro... Tá pronto lá. Eu deixei meu carro lá na SFAI. Alguém tá dizendo. Botando na carretinha, botando no engate. Hoje é sexta, Nando fecha mais cedo. Ele falou: vai fechar 5 horas, mas só me falou agora também. Eu falei: não, sem problema. Deixa a caminhonete lá e deixa a chave lá em Down. Já deixou. Em Curitiba, meu irmão, eu ia pegar o carro segunda-feira. Não interessa, não sei o que, eu vou deixar na rua, jogar a chave. Enfim, você vê, com todos os problemas e mazelas que Rio Bonito pode ter, é o lugar que meus filhos são acolhidos, é o lugar onde eu consigo, se eu estiver em Brasília, como eu fui esse dia, falar: Flávio, Fernanda tá lá, ele vai lá, o Valtinho, meu amigo, ou seja,
aqui, engraçado, a gente falou de caminhos, cara. Tem alguma coisa nisso aí, Flávio, que a gente vai ter que entender. Uma coisa que eu fiquei meditando comigo, autoanálise. Partilhei com o Padre Dudu, partilhei com a minha terapeuta, Rubineide, né? Falei, uma coisa que me incomodava, eu ficava lembrando, pô, se eu sair daqui agora, eu quiser ir lá em Marilene, se o caminho para um lado estiver assim, eu sei que dá pelo outro, não sei o que, eu sei chegar. Se eu quiser ir em Itaboraí, passo por Itaboraí, eu sei chegar. Lá em Curitiba foram só 9 meses, tudo bem. Mas eu sabia levar as crianças na escola, eu sabia ir no mercado, eu sabia ir na igreja, na casa do padre, eu sabia. Mas outros lugares eu tinha que botar no Waze. E não conhecer os caminhos, em mim, às vezes gerava um pouco de desconforto. Então aqui em Rio Bonito eu conheço os caminhos, né? Alguns eu conheci a duras penas, né? Mas conheci, né? Então, pelo menos, se eu for por esse caminho de novo, pode me dar, né? Pode passar na RB Agropecuária, comprar um ramozão daquele de alfafa, de feno e me dar, porque é burrice, né? Mas a gente aprende, né? Então, essa questão dos caminhos, né? Enfim, eu não me vi indo embora de Rio Bonito, de repente fui. Eu não me via voltando. Não pensava que ia voltar, de repente voltou. E eu acredito que isso hoje é por conta muito do que eu vivo, né? Essa questão com Deus, que é o que eu falo, o Espírito sopra onde Ele quer. Eu já falei, Fernando, eu quero me estabelecer aqui, mas eu não falo mais não, porque se Deus mandar eu ir para qualquer lugar, porque hoje eu posso, né, tudo bem, eu tenho meu trabalho como advogado, tal, ok. Mas, mal ou bem, eu não perco de zero, que começa o mês, tem a aposentadoria lá, né? Enfim, já dá para começar. E hoje eu tô assim, então Rio Bonito, cara, é um lugar que eu amo estar, né? Você vê, Jerusa brincou, nossa, chegou essa semana, já está na rádio, mas porque Flávio é meu amigo, entendeu? Então aqui eu consigo me dar bem. Lembra né? desse sapão? Tá aí, tem um sapão desse tamanho. Lembra daquele sapão? É colega nossa, É Luiz. na casa. Enfim, então Flávio, acho que a gente já deve estar quase acabando. Tem um bolinho aqui que eu trouxe, cafezinho Tá. preparando. Tá? Valeu. Eu queria deixar para você, Flávio, assim, de presente. Eu queria finalizar falando desses livros aí, Caldeira trouxe para mim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Caldeira Você trouxe para mim alguns livros, né? E aí, minha gente, deixa eu só, antes disso, mandar aqui alguns alôs, alguns abraços aqui para os nossos colaboradores. Deixa eu lembrar aqui para você da Imperial Odontologia, Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45, Praça Fonseca Portela, centro de Rio Bonito, 99562-2113 é o telefone. E lá na Imperial Odontologia, convênios, área da ortopedia, da odontopediatria, endodontia, ortodontia, harmonização facial com Botox, lá com a minha amiga Antônia Lael, implantes, próteses, entre outras, né? Aproveito a oportunidade para mandar aqui um abraço para o meu amigo Flávio Soares, que é o esposo da Antônia, né? É um dos diretores lá da clínica da Imperial Odontologia, aniversariando hoje, né? Um abraço aí para o meu xará, parabéns para ele. Deixa eu lembrar aqui da Telefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro, grande sujeito, lá no centro de Rio Bonito, os melhores preços e melhores produtos para você, 2734-3126. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Vaguinho Corretor, Rua 15 de Novembro, número 242, sala 109, centro de Rio Bonito. Consultoria e negócios imobiliários tem nome Vaguinho Corretor, 99580-8081 é o telefone. Abraço para o meu amigo Anderson Barreto, lá na Travessa Alexandre Ferreira, no centro de Rio Bonito, 981970459. Você pode, inclusive, ligar para lá para agendar o cabelo, ou então para perguntar, tem quantos aí na frente, né? Anderson Barreto, xará do nosso convidado aqui, meu barbeiro, né? Que faz a cabeça da galera, a barba e o bigode também, né? E de vez em quando aparece lá gente para fazer sobrancelha, cara. Deixa eu lembrar aqui para você da Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito, 2734-063 é o telefone. Lá tem médicos, tem dentistas, psicólogos, nutricionistas e muito mais. E você que é associado do Viva Assistencial, tem descontos muito especiais lá na Vivermed, né? E a Viva Assistencial, no centro de Rio Bonito, ali ao lado do Correio, 3634-4330 é o telefone, né? Abraço grande aí para essa galera. Finalizo lembrando para você aqui da antiga farmácia Dois Irmãos, que é a Drogarias
Viva Mais, em frente à Secretaria de Saúde de Rio Bonito, ali na Rua Getúlio Vargas, no centro. 2734-1656 é o telefone. E você pode comprar mandando aquela mensaginha pelo WhatsApp, viu? Você pode mandar aquela mensaginha pelo WhatsApp, é o 984779366, né? 984779366, DDD 21. Manda a foto da receita, viu, galera? Manda a foto da receita e o entregador leva o medicamento na sua casa. Claro que você tem que estar com um cartãozinho com a grana lá para pagar o medicamento na hora que chega, né? Ainda não tem essa pegada ainda da entrega voluntária, né? Acho que o vereador Reis tem até um projeto que ele apresentou uma vez para que o medicamento da rede municipal fosse entregue na casa das pessoas e tal. Isso acabou não vingando, né? Um belo projeto, inclusive, do vereador Reis, mas que acabou não acontecendo. 2015, 2014, será que ele apresentou isso? O que seria uma iniciativa bacana para pacientes acamados, para pessoas assim, com essas necessidades especiais, entregar o medicamento em casa, né? As pessoas que precisam pegar na farmácia do Loyola, etc. e tal, seria uma coisa bacana. Mas lá na drogaria Viva Mais é o serviço privado, né? Tem que efetuar o pagamento do medicamento, logicamente, né? Tem que explicar bem, senão daqui a pouco alguém vai chegar e falar para a Laerte: vai falar lá na rádio que está entregando em casa, então não é entrega normal, igual entrega hambúrguer, igual entrega pizza, entrega o medicamento também. E aí Caldeira me trouxe aqui, gente, alguns livros, né? Como é que é isso aí, Caldeira? 2 livros? Isso aqui são 2 livros que eu vou dar de presente pro Flávio, que o padre Dudu escreveu os 2. Esse é o mais novo, ó, que é um livro que tem um tema bem forte, chama A Dor Visível dos Homens Invisíveis, o fenômeno do suicídio entre padres, pastores e pastoras no Brasil. É um livro mais novo da editora Cenáculo, né? Depois, se a pessoa quiser adquirir... Certamente ele escreveu depois de algumas pesquisas, né? Muito. E baseado também, não tenho dúvida, que em alguns momentos de depressão que ele teve, que ele enfrentou também. A gente conhece um pouco a história do Dudu. É um livro muito profundo. O pastor Daniel Júnior, de Itaboraí, colabora no livro, né? Escrevendo. É um livro assim, profundo. Assim, é triste, mas é necessário para ver a dor. É uma realidade. A dor dos padres, pastores e pastoras que cometem o suicídio. Porque por vezes, Caldeira, vale a pena uma reflexão sobre isso. O cara chega lá, acha que o pastor ele não tem problema. Sim, né? padre, mesma coisa. O padre coisa. não tem problema, né? Então, aqui, os primeiros que devem ler esse livro são padres, pastores e pastoras, que é para eles, para ver essa realidade, mas também para nós do rebanho, porque talvez para ter esse entendimento os fatores adoecedores também são pessoas normais. Às vezes os fatores adoecedores somos nós que causamos nos nossos líderes, né? De achar que o pastor não pode se divertir, não pode se distrair, né? E o padre romano, que tem muita realidade de padre romano, é pior porque aquilo. O cara não tem família, o cara, então acha que realmente ele tem que viver só para aquilo, mas debaixo daquela capa, da casula, né? Na ortodoxia do felônio, do paramento, tem um ser humano, cara. Uma pessoa normal. Um ser humano que adoece. Com dores, né? Sim, com necessidades, com limitações. Com vulnerabilidades emocionais, etc. Esse, Flávio, eu te dou com o maior carinho, porque eu sei que você vai ler e isso vai trazer uma perspectiva, e é algo que precisa ser divulgado, não para venda do livro, né? Mas porque é essa dor visível de homens que muitas vezes passam como invisíveis. Então, esse é com o maior carinho para você. Quem quiser depois pode entrar em contato no meu Instagram, no Instagram lá do Padre Dudu, para ver. E uma coisa que eu achei muito bacana, você vê que não tem a intenção financeira, né? Se o Flávio for comprar esse livro é R$40. Se o Flávio for pastor é R$25, é o preço da impressão. Porque... Quando o Dudu vier a Rio Bonito, eu vou pedir para ele autografar para mim. Pode deixar. E esse aqui é um livro que o padre escreveu para Rio Bonito, vou dar isso para o Flávio também. São palavras de avivamento para Rio Bonito, né? Eu vou deixar porque são reflexões bem breves. E eu trouxe mais 4 livros aqui, que eu vou ver com o Flávio como a gente vai fazer, se a gente for bater mais um tempinho de papo aqui, os ouvintes, que o Flávio cria alguma coisa, é para dar de presente. Vou escolher entre os ouvintes que deixaram seus comentários aqui, até porque tem alguns que são pastores que passaram por aqui. Marcelo, Carlos Magno. Carlos Magno já ganhou dele, mas esse é do Palavra de Avivamento, que eu tenho 4 aqui. Esse aqui enfim, esse é seu. Esse aqui, mas esse Palavra de Avivamento... São relações de reflexões escritas pelo Padre Dudu. Não, esse aqui eu tenho lá. Os pastores quiserem vão entrar em contato. Esse aqui é para doação. Eu vou escolher aleatoriamente quem deixou o comentário. Tem
4 aqui, Flávio, para você. Aí Esse você é o vê. meu, que eu não abro mão dele, Palavras de Reavivamento. São coletâneas, né? Pelo que eu Sim, vi. são reflexões do Padre Dudu, assim, breves. E tem algumas pessoas que vão ler aqui casos que aconteceram em Rio Bonito, questões que aconteceram na cidade. Foi a vivência do Padre Dudu. Capítulo 39. Eu Vai achei lá. um título aqui excelente. Este mundo doente precisa de Deus. E aí a gente fica discutindo aí por que o cara entrou com a machadinha numa creche e mata 4 crianças e fere outras 4. O outro doido lá empurrou a faca numa professora de 70 anos, né? Estava como quase voluntário, porque já estava aposentado há muito tempo. O cara vai lá, mata a mulher. E as pessoas ficam assim, mas por que isso? Cara, o Padre Eduardo, desculpa, a resposta é essa aqui. Esse mundo doente precisa de Deus. Pronto. E abriu aleatoriamente. E abri aleatoriamente Que aqui no maravilhoso. capítulo 39. Que maravilhoso. Então, Flávio, tem esses 4, né? Para os ouvintes aí que seguem o Flávio, e depois a gente vai ver como é que vai fazer. Se for pessoas que estão comigo, ou a gente deixar na rádio meio contramão para a pessoa pegar. Né? Flávio entrega, ou se Eu vou fica levar, perto de mim. vou presentear as pessoas. Eu entrego, tem esses 4 aqui. E para as pessoas que forem conhecer, né, que o Flávio já está convidado, não sei o dia ainda, que a gente vai começar um círculo para as famílias, né? Para a gente falar da questão da oração, né? Não estou dizendo para ninguém saia da sua igreja e venha para a igreja ortodoxa. Não é isso, né? Mas as portas sempre estarão abertas para quem quiser, assim como eu visito algumas igrejas, né? Ontem, na conversa aqui com Paula, a advogada que esteve conosco aqui falando sobre feminicídio, ela disse que quanto mais equipamentos nós tivermos falando sobre feminicídio, seja a escola, seja a mídia, seja o CEAM, seja as igrejas, seja lá o que for, quanto mais gente estiver falando disso, melhor. E aí você está falando de um espaço de oração. Eu acho que quanto mais espaços de oração, melhor. Acho que é o mesmo sentido, né? Então, para você, né, que como eu sou muito doido, então, vai lá, vamos divulgar com calma, né, uma coisa vai começar pequenininha, mas a gente vai ter muito prazer de compartilhar um pouco dessa transformação, que o bem, Flávio, que eu tenho sentido na minha vida, na vida da minha família, é isso que eu desejo para todo mundo, cara. Eu, durante um tempo, tentei fazer esse bem, mas eu acho que eu usei o instrumento errado. Eu queria fazer o bem de uma forma saulina. Não deu muito certo, ou não era para ter dado certo. Então, Deus me conduziu a esse novo caminho. Você fez uma imersão, ficou Uma lá imersão na mão do Ananias, né? Então, falei Ficou isso lá pro na mão do padre. Ananias moderno lá, do Padre Dudu. Então, é aquilo. Né? Aquilo que eu recebi de graça vos dou. Né? Então, é versão nova, cara. Caldeira é versão nova aí, né? Que nem tem, eu até brinco, mas não me chama de Caldeira, não. Caldeira me lembra aquele brabo lá da polícia, é o Saulo. Né? Pode me chamar de Anderson, que é meu nome de batismo, ou se quiser me chamar pelo nome, né, religioso, pode ficar à vontade. Né? Mas se quiser chamar de Caldeira também pode ficar à vontade. Mas me faz lembrar do Saulo, né? Que não que eu queira apagar, porque Paulo só existiu porque existiu um Saulo antes. Você sabe que Paulo recebeu muita oposição da membresia de cristãos. Sim. Quando ele se converteu, porque era perseguidor. Sim. Né? Porque tinha esse perfil, né, de antes, né, e tal. Foi segundo, acho que Flávio José, historiador, ele conta sobre essa dificuldade que Paulo teve de ser aceito pelos... Eu já vim preparado. Então é natural que aconteça isso, né? As pessoas que... Eu acho que a pergunta do Daniel Peclá, que ele pergunta assim, esse Caldeira aí é o PRF, isso, né? é isso. Eu acho que está dentro desse contexto de estranhar o discurso, né? Sim. E a forma a nova forma de apresentação. Mas, Caldeira, eu finalizo deixando para você uma reflexão escrita por Paulo, lá numa das suas epístolas, não lembro se Gálatas ou Coríntios, né? Acho que Gálatas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas passaram. Coríntios. E eis que 1 Coríntios 7. Eis que tudo se fez novo, né? 1 Coríntios 7. Então assim, cara, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? E a transformação, ela é muito, muito, muito importante, muito salutar. E a santificação é obra de uma vida toda. Então, não é agora que você ainda está preparado, né? Vai durante toda a sua vida, se você durar mais 127 anos, vai ser uma gradação, né? Vai ser degraus que você vai estar subindo, Flávio, e com todos nós. Assim. Até porque, quando eu comecei a estudar Paulo, lá atrás, a gente acha, né? Caiu em Damasco,
Ananias, Escama, tipo assim, caiu na sexta, segunda-feira já era Paulo. Não, quando eu comecei a estudar de verdade, de Damasco até Paulo, foram 13 anos. Cara, 13 anos. É praticamente a vida que eu vivi em Rio Bonito. Né? Que Deus me conceda vida, saúde, para... 2 Coríntios 5,17. É 5, eu falei 7, né? 5,17. Nova criatura, né? Então, que Deus me dê, né? Força e tal, mas pelo menos os caminhos que eu perseguirei agora não serão caminhos tortuosos por minha escolha, né? As pedras que aparecerem no caminho, a gente pega as pedras, em vez de fazer muros, a gente constrói pontes. Né? Então, obrigado a todos vocês, né? Obrigado, Flávio, mais uma vez, né? E os ouvintes aí que nos acompanharam pela rádio, pelas redes sociais, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E Flávio achou a versão nova dele, né? Nessa vida dele que ele se redescobriu aí com as caminhadas e tal. Eu encontrei minha nova vida, então a gente precisou passar pelos desertos para poder chegar onde chegamos. Não deixa de ser vereda, não deixa de ser caminho, não deixa de ser trilha, não deixa de ser novas experiências, mudanças e certamente para melhor. Sim, graças a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Um abraço aqui para Terezinha Gomes, que disse aqui, saudade de você, menino. E o meu amigo Davi Cardoso colocou aqui, boa noite, meus amigos. Obrigado, David, aí pela sua boa noite, abraço, seja bem-vindo, né? Então recebemos aqui, minha gente, Anderson Caldeira, conversando conosco aqui. O programa vai ficar disponível aí para você que estiver no Facebook, vai estar também no meu canal no YouTube. Caldeira, se quiser utilizar, tá? Se quiser baixar o vídeo e recortar, postar nas suas redes aí, que eu sei que você gosta de fazer essas graças, fica muito à vontade, né? Obrigado. E você, meu amigo, que estava nos acompanhando, nos prestigiando, seja sempre muito bem-vindo, obrigado pelo carinho. Volto segunda-feira. Segunda-feira eu volto com mais um programa Flávio Azevedo, né? Lembrando para você que domingo nós teremos o treinão, todos estão convidados, seja você atleta ou não, atleta de todos os dias ou atleta de fim de semana ou não, vai para lá, leva sua garrafinha d'água, vai ser um prazer ter você conosco. São 7 anos do treinão que estaremos celebrando no próximo domingo. Maria Fernanda Caldeira diz aqui, abraço Flávio, obrigado minha amiga. Queridíssima Jacilene, abraço para você também, seja muito, muito bem-vinda. E a gente vai ficando por aqui, gente, um beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho. Palavras finais aí, Caldeira? Só agradecer mesmo, já me despedir e vamos lá, bola para frente. Vamos em frente. Abraço, gente. Um beijo no coração. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você. Até segunda, ou então até acontecer alguma coisa que seja necessário, fazer uma live, etc. e tal, a gente volta aí a qualquer momento. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Cadinho, Lúcio Ricardo Marcelino, nosso grande ouvinte, queridíssimo. Um beijo no seu coração. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Eva Pereira. Dona Eva, encontrei hoje lá no Armazém Rio. Abraço para Dona Eva. Eva, Flávio, eu estou sempre acompanhando o seu programa pelo YouTube. Agora não perco mais você de vista, né? Porque o meu radinho lá em casa não pega lá a sua emissora. É um problema sério. Então, muito obrigado, Eva, pelo carinho com o meu trabalho. Um beijo nas suas meninas, nos seus filhos. E muito obrigado pelo carinho comigo, né? Foi minha paciente, a Dona Eva, no meu tempo de enfermagem, Hospital da Civargas. Lá se vão aí. Eu saí do hospital em 2003, a gente está em 2023, fazem 20 anos isso, cara. E ainda tem gente que encontro com carinho, como o Ronaldo, que agora há pouco passou aqui. Ontem, anteontem, né, quando o Rony estava aqui. Ronaldo lembrando dos tempos que eu tratei dele lá no hospital, e tem muitas amizades e gente carinhosa no meu tempo de enfermagem, né? Tem uns até magoados comigo, porque eu larguei a enfermagem e virei jornalista. Mas está valendo, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre com o meu trabalho. Um beijo no coração e a gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Uma boa semana a todos. Um beijo. Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um de vocês. Valeu.
Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.